Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? RuivoCast está no ar, sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme, né? Em ter você na nossa companhia. A partir de agora você pode assinar o nosso canal, compartilhar, porque afinal de contas a gente tem como uma única intenção aqui, levar informações relevantes para que você possa ficar mais bem informado. Hoje em políticas públicas, necessariamente não vamos falar de quase muito de políticas públicas, né? Porque o que é política pública? Política pública é você falar de ações que são ações públicas para o bem da sociedade, né? Mas aqui nós vamos falar com uma pessoa que fez parte da política pública do nosso município, né? Também do nosso estado, com uma carreira brilhante, e ele vai contar um pouquinho das suas histórias, né? Dos momentos tranquilos e também turbulentos que ele viveu. É a história de um político, né? Que durante 30 anos ele viveu intensamente se dedicando à política brasileira. Nós temos o prazer de recebê-lo, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, a partir de agora, seja muito bem-vindo ao RuivoCast. E lembrando que nós temos um programa de segunda, que é espiritualidade, na terça, economia, empreendedorismo e políticas públicas. Na quarta, contamos histórias de sucesso. Na quinta, trazemos os médicos para falar das patologias, né, das doenças, infelizmente, e também dos transtornos mentais. E na sexta-feira, os arquitetos passam por aqui para mostrar seus mais belos projetos no mundo da arquitetura brasileira. Está no ar o RuivoCast, Políticas Públicas, e você, claro, é o meu convidado especial. Olha, ele foi prefeito na década de 60. Minto, esse foi seu pai. Meu pai. Pessoas confundem muito, né? É. Nossa, você foi prefeito na década de 60? Será que já perguntaram para você, Crespo? Não daria tempo. Não daria tempo, né? Que prazer receber José Caldini Crespo. Você está muito bem, por sinal, hein? Você está com quantos anos? 68. 68, está firme e forte. Prazer ter você aqui no RuivoCast. Você sabe que é a primeira vez que nós vamos contar a história de um político aqui, né? Desde 2022 que eu estou com o podcast, com cargo público efetivamente, eu recebi um vereador só aqui para falar sobre o planejamento urbano. Fora isso, eu não recebi mais ninguém. E recentemente recebi um pré-candidato de uma cidade aqui do interior, Sarapuí. E hoje estou recebendo você, que eu gostaria de saber por onde anda José Antônio Caldini Crespo. Você está bem? Eu estou bem. Inicialmente quero cumprimentar você, a Priscila, aos amigos que assistem, e também cumprimentar você pela estrutura que eu estou conhecendo hoje aqui do Gostou? seu estúdio, fantástico. Confortável, pelo Eu cheguei mais cedo, batemos um papo, vi como você é uma pessoa de cultura, e essa grade de assuntos que vocês têm aqui durante os dias da semana, fantástica. Tenho certeza que é um dos melhores podcasts de Sorocaba, que abrange a região e, de certa forma, o mundo todo. Só faria uma ressalva, que, na minha opinião, não existe político. Isso não é profissão. Não há nenhuma escola que ensine ou gradue políticos. Eu sou um cidadão que, por circunstâncias, se candidatou, foi eleito algumas vezes, perdi também várias eleições. Eu sou um campeão de campanhas eleitorais. Duvido que haja uma pessoa conhecida por aqui que tenha disputado mais campanhas do que eu. Quantas? Tive 14 campanhas. 14 campanhas. Ganhei 7, perdi 7. Campanha. Então, também conheci bastante no meio a meio. O sabor da vitória, o sabor da derrota. E quando eu lembro isso, digo que não desisti, porque acho que todos nós na vida, que a gente se esforça, estuda, a gente acaba tendo sonhos, pretensões, não é? Nem sempre a gente atinge esses resultados facilmente, e alguns desistem. Eu que percebi a importância dessa coisa política quando ainda era adolescente, jovem, porque meu pai foi prefeito, eu senti isso dentro da minha casa, não entendia muito bem o que era, mas eu via meu pai chegar todas as noites praticamente, tarde, com uma pasta cheia de processos, e ele ficava com a gente, ou seja, ele estava dentro da sala, nós vendo televisão, e ele despachando aquilo que não deu para fazer durante o dia. Então eu percebi que era uma coisa importante, e eu participei de algumas inaugurações que ele fazia, coisas simples, né? Lá no Largo do Rosário, nunca esqueci, essa foi uma das que mais me impressionou. Tinham quase 200 pessoas naquela noite, né? Porque eles aguardavam escurecer, e ele com uma chave-faca ligou a luz, não tinha luz antes, o Largo do Rosário. Então eu percebi como as pessoas ficavam contentes com essas melhorias, e percebi a importância
da administração de coisas comuns, que é a política. Mas isso tem que ser um trabalho temporário do cidadão. Eu me considero, hoje mais do que antes, porque não tenho mandato mais, tenho possibilidade de estudar e também de colaborar com a cidade de uma outra forma que não é política exatamente. Eu, como advogado, continuo acompanhando o processo da cidadania, das políticas públicas, que não são política partidária. Fala bem, um homem. Também 30 anos como político. Eu fico imaginando você nesses 30 anos, estava comentando comigo que você nunca cuidou da sua agenda em 30 anos. Você nunca marcou um compromisso por conta própria, Não, né? é estranho eu dizer isso. Algumas pessoas podem nem acreditar, mas eu tinha muita motivação pela política e pelos mandatos que eu desempenhei. Então, tinha uma equipe, assessores, a quem eu deleguei fazer a minha agenda. E conforme as pessoas me procuravam, pessoa física, jurídica, empresas, eu atendia todo mundo que me procurava. Então, essa agenda ficava lotada. O Crespo, posso chamar de Crespo? Claro, por favor. Você acha compatível uma pessoa cristã estar na política, mediante o que é uma política dentro do cenário, digamos, a política ela é distorcida, os bastidores são pesados, né? Há um caralhau de falsidade, de mentiras. E como é que faz para equilibrar a questão cristã, né, os princípios, pensando que se eu tivesse que imitar Jesus, um pouquinho dele, dentro de algum cenário político, como é que as pessoas reagiriam? Eu vou dizer uma coisa antes de responder isso, que as pessoas precisam saber. Nós não combinamos essa entrevista, Não tem entrevista, nem mesmo as perguntas, É. não é? A Priscila perguntou se tinha algum assunto, eu falei, não, deixa o Alex muito à vontade. Então, essa questão que você faz, e logo ao início, é fundamental. Fiquei impressionado, porque eu sou cristão antes de ser político. Para mim, essa espiritualidade é muito importante. Portanto, todas as minhas atitudes como pessoa e como político, quando passei a exercer os mandatos, são um reflexo da minha fé cristã, sem dúvida alguma. Eu também, por interesse em conhecer mais e mais religiões, durante os meus anos de mandato, sempre que convidado, ou seja, nunca fui como candidato eleitoral, e nunca apareci à toa em igrejas, mas convidado pelos dirigentes, pastores, eu fui em quase todas as religiões, conheço todas as religiões, embora eu seja batizado católico e sou católico praticante, mas respeito e conheço quase todas. Tenho certeza que existe uma outra vida e nós estamos aqui para nos preparar, conhecer o sentido desta vida e nos preparar. Na verdade, essa preparação, embora as religiões sejam diferentes nos seus ritos, todas que eu saiba pregam a mesma coisa, amar ao próximo e reconhecer a existência de um ser superior. Isso é importante e, para mim, mais ainda. Então, quando você fala se é possível a gente praticar na política os mandamentos cristãos, é possível, mas você vai sofrer em razão disso. Se você procurar bens materiais, pior ainda, se envolver em esquemas que são corruptos, e essa corrupção nem sempre é financeira, existe uma corrupção de costumes também. Se você se envolver com isso, você deixa de praticar os mandamentos cristãos. Eu nunca me envolvi, só que paguei um preço por isso. Você começa a colecionar pessoas aparentemente amigas que queriam de você favores que você não poderia atender, por motivos legais e também motivos morais, da ética, da fé cristã. E essa gente fica descontente e, pior, começa a se juntar contra você. Foi isso que levou ao golpe, que infelizmente eu sofri em 2019. Você acha que o Brasil tem o presidente que merece? Porque nós temos um país onde nós, brasileiros, sempre gostamos de levar vantagem nas coisas. Eu falo nós no sentido, no contexto da história, não estou generalizando todas as pessoas de bem, né? Existem muitas pessoas honestas, pessoas que cumprem com suas obrigações. Aquele velho brasileiro que dá uma desviada no imposto, sabe? Dá uma gorjetinha pro guarda, joga uma sujeirinha na fora, faz fofoca dos outros sem o nome disso é corrupção. É o corruptível. Se você se acostuma a se corromper dessa forma, dando gorjeta quando não deveria e assim por diante, o dia que você se eleger para um mandato, você vai ter mais poder e vai roubar mais. Esse é o problema.
A questão importante tem um pouco a ver com religião, mas também é o bem-estar social. Existem regras e existe o certo a ser feito. Se você for uma pessoa dessas, você vai cultuar valores. Eu não sou nem da direita, nem esquerda, ou seja, não sou nem do Lula, nem do Bolsonaro. Eu vejo na política o bem-estar da população e sempre me nutri desses pensamentos nas decisões que eu tomei quando tive mandatos. Eu creio que esse é o comportamento que todos deveriam ter. Mas na prática, infelizmente, não é assim. Nós temos o que merecemos? Nem todos têm o que merecem, seja no sentido bom ou no sentido mal, né? Mas você tem que ter a consciência tranquila e a capacidade de dormir bem todas as noites. Fale um pouquinho para mim. Quem é você como ser humano? Antes de tudo, eu vou ser repetitivo agora, eu sou um cristão. Certo. Eu sou um cristão que procura fazer a coisa certa. E, naturalmente, reconheço que as amizades que a gente consegue granjear ou acumular ao longo da vida são algo importante também. E conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais seletivo também. E ainda mais eu, na política, já conheci milhares de pessoas e eu, como nunca tive inimigos, eu sempre chamei todos esses que eu ia conhecendo de amigos. Porque para mim só existiam dois grupos, e o grupo dos inimigos era zerado. De minha parte, nunca tive nem tenho inimigos. Claro que tem gente que não gosta de mim, talvez tenha seus motivos, justos ou não, mas de minha parte, não. Só que com a idade a gente vai ficando mais seletivo e você vai estreitando laços com pessoas com quem você desenvolve afinidades. Você acha que você foi melhor vereador, deputado ou prefeito? E tenho dificuldade. Onde você consegue avaliar melhor você ou você não tem você não tem essa autoanálise? Veja, para fazer aquilo de que falamos há pouco, a população paga imposto. Veja essa palavra, não é voluntário. Todos temos que pagar impostos, porque é o que os governos, seja municipal, estadual ou federal, arrecadam, com a obrigação de devolver todo esse dinheiro para as mesmas pessoas, mas as mesmas proporcionalmente. Hoje, quem é rico ou tem mais recursos paga mais impostos. O pensamento da coleta é justamente esse. Mas esse dinheiro deve ou deveria ser devolvido mais para quem mais precisa hoje. Isso não acontece. Existem sangrias, aí vem a corrupção. Infelizmente, esse é o mal que campeia muito na política. Mas o objetivo é isso. O executivo é o único dos três poderes que recebe o dinheiro dos impostos e depois estabelece como gastar esse dinheiro. Uma vez por ano, o orçamento é anual. E faz as prioridades. Nunca tem dinheiro para resolver todos os problemas da população. Por isso que o governante tem que estabelecer o que naquela época, naquele ano orçamentário, é mais importante. E, para isso, o plano de governo. E essas prioridades é o que diferencia um governante de outro governante. E sempre há críticas também, porque todo mundo quer ganhar cada vez mais para o seu segmento social ou para o bolso próprio, algumas vezes. Então, você pergunta o que é que traz mais gratificação? O executivo. Ou seja, o meu mandato como prefeito foi o que trouxe maior gratificação pessoal para mim, apesar de tanta turbulência, de gente ruim, maldosa, que acabou até me caçando porque queriam propinas, esse foi o motivo. Mas eu consegui fazer, e o número exato é 523 obras e serviços em apenas 2 anos de governo. Há um apêndice no livro de ficção que eu editei. Por coincidência, esta mesma semana, depois do livro, houve um apêndice que leu. Nós fizemos um audiobook no YouTube, no Instagram e no Facebook, que leu todas essas 523 obras. Então, respondendo a sua questão, o executivo gratifica mais, porque te dá a chance de priorizar e executar obras e serviços que são boas para a população. O legislativo, em tese, não tem essa capacidade. Seja vereadores ou deputados, senadores, a função deles é estudar ou revisar as leis, as regras sociais e também fiscalizar os atos do executivo. Na prática não é assim, infelizmente não é. Porque a gente vê que você, no legislativo, sempre fez muito barulho. Você sempre teve lá uma voz ativa na bancada, né? Tive. Principalmente como vereador. Vereador, você, digamos assim, é aquele que questionava as coisas. Então, assim, a impressão que dá parece que
em virtude da confusão que houve na sua gestão, você vai falar um pouquinho dela, né? Sobre essa questão que foi um rolo na cidade de Sorocaba naquele período, né? O Brasil inteiro acompanhou. Mas no período que você estava legislador, como vereador, não é mais como vereador, até porque deputado a impressão que dá que quem quer moleza que vá se candidatar a deputado estadual, né? Que é melhor que federal, inclusive, né? Porque parece que você sobe, você fica um tempo É e verdade. você fica, não, parece que some. Sim, Você não vê some. ninguém. É Não, o verdade. federal, então, aqui no Sorocaba piorou. Você não vê, você não vê. Eu nunca vi. O único cara que eu vi um pouquinho melhor, que ficou entre os melhores deputados federal do Brasil, foi o Panunzio, que teve uma legislação muito boa, né? Como legislador, não podemos falar a mesma coisa como prefeito, mas como legislador ele foi super legal lá. O cara era bem, bom, pelo menos era bem avaliado. Não sei se aquela pesquisa também era legal, mas ele foi um bom legislador, representou bem a nossa. Você vê, a impressão que dá, que eu estou com 52 anos, eu não me lembro de um deputado federal que representava, que vai igual esses caras hoje que falam na mídia, que estão na linha de frente, né? Então eu acho que você tinha um dote maior, assim, no meu ver, como político, né? Porque na bancada você fazia a coisa arder lá, É entendeu? verdade. Eu nunca fiquei em cima do muro, do tal muro, porque esse local, em cima do muro, é confortável. Lá em cima você só fica vendo a paisagem, não desagrada ninguém, mas também não constrói nada. Entendi. Se você desce do muro, ou seja, Não dá para ser não corno na fica lá em política, né? cima, dizem que tem cachorro bravo dos dois lados. É, Algum cachorro vai te morder. Isso significa os adversários ou as pessoas, até amigas algumas vezes, mas que têm interesses espúrios que você não pode, seja por motivo legal ou moral, não pode atender se voltam contra você. Eu nunca fiquei em cima do muro porque essa omissão é pior do que você está tentando fazer, mesmo que você cometa falhas, porque só não erra, só não comete falhas quem fica em cima do muro. Eu nunca fiquei naquela posição. Sempre procurei usar o meu trabalho para beneficiar a população a quem eu estava servindo. Como vereador, os que moram em Sorocaba. Como deputado, os que são da nossa região metropolitana. deputado é duro mostrar serviço, hein? É verdade. Olha, os problemas da população estão muito mais no município. O ente federado mais importante é o município. Eu sempre achei e ainda acho. É por isso que eu sou favorável. São temas que não dá para a gente esgotar numa entrevista. O voto distrital para fazer com que os assuntos municipais ou de uma região acabem sendo melhor tratados e resolvidos Certo. pelos seus representantes, no caso, o deputado. E o vereador acaba, a Câmara Municipal, a própria imprensa, é uma prova do que eu estou falando. Aqui você tem todos os meios de comunicação, seja escrita, falada, televisionada, na Câmara Municipal. É um local de tumultos até, como esses últimos dias, um pouco mais do que em outras épocas. Isso tem um lado bom, porque você não engana ninguém. Vereador, para ele se eleger, ele tem que ser uma pessoa conhecida no bairro ou em algum segmento profissional. Deputado, não. Se tiver dinheiro para a campanha, faz um marketing muito poderoso, acaba se elegendo. Você não tem como cobrar, nem saber o que o deputado realmente está fazendo. Em Brasília, um deputado no meio de 513. Quer dizer, por mais que essa pessoa seja boa, tenha boas ideias, ele não consegue avançar, a menos que ele se meta nos esquemas corruptos para pegar cargos na mesa diretora que não vai atender a população, vai ficar fazendo somente essas Vai jogadas estar de na corrupção. visibilidade. O deputado estadual, a quantidade é menor, mas também não é um local onde você consiga realizar muita coisa. Vereador, eu acredito que é o cargo mais próximo e mais importante até do que os de deputado. Você esteve deputado 3 vezes? Deputado 3 vezes e 2 vereador. O que é melhor, deputado ou vereador? Eu sempre tive uma vocação municipal. Lógico que você disputa eleições, e como eu já falei, disputei 14 eleições, metade dessas também foram para deputado e outra metade para prefeito. Então eu disputei todas. Por isso que deu uma quantidade tão grande, que as eleições aqui no Brasil... Aqui tem seis eleições ganhas, e você está falando em 14. Então você perdeu 8. Perdi, né? Quase metade, Quase um pouco metade. mais da metade, né? Mas o que acontece é que aqui no Brasil você tem eleições a cada 2 anos. Embora os mandatos sejam de 4 anos, mas as eleições municipais são defasadas em relação às estaduais e Já não devia ser federais. tudo uma vez só, Crespo?
Eu acredito que os mandatos. Eu vou falar rapidamente, que não dá para esgotar essas coisas. Eu sou muito favorável a uma constituinte exclusiva, porque eu não vejo solução para esse Brasil atualmente, muito menos uma solução que seja tomada pelo Congresso Nacional. Aquilo é um antro de maus elementos. Nem todos os que estão lá são maus, só que os bons que ficam por ali não conseguem nada, porque são dominados pela corrupção, pelo corporativismo, etc. Não é dali que vai vir a solução para o país. Tem que vir de uma constituinte exclusiva. Poderia explicar, mas o tempo é curto. O voto distrital, como eu falei, voto facultativo, parlamentarismo, são coisas que, ao meu ver, deveriam constar de uma nova Constituição, feita pelo povo. Nessa constituinte, rapidamente explicando, a constituinte exclusiva seria feita por pessoas eleitas pela população, mas que não estejam no Congresso tradicional. E depois que fizerem esse trabalho, estarão proibidas de disputar qualquer outra eleição até o fim da sua vida. Porque se você, como aconteceu em 86 ou 88, né, os próprios deputados fizeram a Constituição e, lógico, naquele texto defenderam seus interesses pessoais, de oligopólios, ou seja, aquilo ficou um Frankenstein, como se diz, e até hoje, por um lado, ela é impraticável, pelo outro lado, não é uma Constituição que traga o desenvolvimento de que o país precisa. Eu concordo com você. Também tinha muita dor na época, os caras aproveitaram para fortalecer as instituições federais, né? Você vê o Supremo, quanto poder tem hoje, nós temos um Supremo. Eu entendo que, para falar do Judiciário, que essa história de vitalício, né, de um cargo vitalício, é algo ultrapassado, pelo menos entre os países que são do primeiro mundo. Eu acredito que o Judiciário tem que ter um mandato, ao meu ver, eu prego de 9 anos de mandato, a cada 3 anos renovado em 1/3. Isto, para mim, é o ideal. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que você avalia a atual Câmara Municipal de Sorocaba? Você tem 30 anos de política, então você tem uma larga experiência. Por lá você passou muito tempo, teve gestão, enfim. E também foi deputado e acompanhou de perto. Você conhece Sorocaba como ninguém. Como é que você avalia a Câmara Municipal da cidade de Sorocaba? Veja, eu tenho o defeito da franqueza. Certo. Então, eu sempre sou objetivo e franco, o que desagrada algumas pessoas. Não citarei nomes, mas nunca vi uma Câmara Municipal, vinda naturalmente de uma eleição, tão ruim como esta atual. Você acha que foi a pior de todos os tempos? Tem gente boa lá, mas são uma minoria. Mas por que é ruim? É ruim pelo seguinte: as duas funções de uma Câmara Municipal, e veja, é o órgão que está mais próximo da população, tem mais responsabilidade de legislar. Eu não vou perguntar se você lembra. Eu não lembro, embora continue lendo jornal e ouvindo rádio, televisão todos os dias. Não sei de nenhum projeto de lei de transformação social que os atuais vereadores tenham sequer proposto, muito menos aprovado. Então, no campo da legislação, de você propor, aprovar novas leis, porque a sociedade está evoluindo, para melhor ou para pior, mas ela sempre muda. E a evolução é constante. Você tem que, então, entender isso, essa evolução social, e apresentar novas regras, projetos de lei. E também tem que revogar leis antigas, porque as leis têm vida útil, tem começo, meio e fim. Só que quando a lei está muito velha, em vez de colaborar com a sociedade, ela começa a atrapalhar, tem que ser revogada. O que, por exemplo? A Câmara não faz isso. Não vai lembrar agora. Vou lembrar. É algo esdrúxulo, mas que até existiu décadas atrás. O beijo público? Não é chibatada, que não, na verdade é palmatória. Os professores, e havia uma regra, uma lei, isso há décadas atrás, né, que o aluno que fazia muita bagunça na aula era lícito, até necessário aos olhos do professor dar uma palmatória nele, ou colocar o aluno em pé, eu só fui o rei disso. Veja, então, hoje, isso é impensável. Mas, quero dizer, essa é uma regra que, na época, foi boa, parecia boa e foi aprovada, todo mundo considerava necessária. O tempo mudou. Hoje em dia, aliás, é aquele processo de tese, antítese, para depois chegar no equilíbrio, que é a síntese. Infelizmente, nós estamos na antítese. Hoje o que prevalece dentro da sala de aula é uma zona, desculpa a expressão, uma zona total. Eu tenho dó, pena dos professores motivados que querem ensinar alguma coisa. E o pior instrumento que existe, e ninguém consegue evitar, é o celular.
Os alunos levam celular. Eu, quando prefeito, tinha uma proposta de colocar algo que parece simples, armários. Por que as escolas brasileiras, nos países do primeiro mundo, têm armários? É mesmo. O aluno vem de casa com alguns livros, uma mochila, mas deixa isso no armário. Aqui nós não temos nem mesmo o armário para que o aluno não precise levar os livros para casa, ficar transportando coisas pesadas dentro das... São crianças, né? Dentro da sua mochila. O que puder ficar na escola, fica na escola, no armário de cada aluno. Isso não existe. Eu falei do armário para lembrar do celular. Certo. O celular deveria ficar dentro do armário de cada aluno, deveria ser proibido o celular dentro da sala de aula. Mas tente você, como prefeito, implantar isso, você vai ser caçado, não vão te deixar implantar. Então, essa liberdade total que infelizmente existe hoje dentro das escolas, principalmente as públicas, é uma zona total. O que não acontece ali é o aprendizado do aluno. Por isso que eu tenho pena do professor motivado, que ele não consegue dar aulas. Para não falar da progressão continuada, que foi a pior obra do Mário Covas, uma boa pessoa, que foi um bom governador em geral. Mas ele foi quem inventou essa história de progressão continuada, que acabou com a educação também, no sentido de não ajudou a destruir o que já era ruim. O aluno não precisa nem estudar, acabou com lição de casa, tudo. Até a autoavaliação eles implantaram. Quer dizer, o QI do brasileiro é 87. O que a gente pode esperar de um sistema educacional? Eu quis trazer para Sorocaba o que muitos pais e mães queriam, que é o sistema do SESI. Eu sei muito bem disso, porque meu pai foi diretor do SESI aqui em Sorocaba durante a vida toda, e ele recebia quase todo dia famílias querendo vaga nas escolas do SESI, que sempre tiveram uma qualidade melhor do que a das escolas públicas em geral. Só que o SESI é pago pelo industriário, funcionários das indústrias. Não tinha vaga para quem não fosse filho de industriário. Meu pai não conseguia atender. Eu gravei isso. Quando o prefeito, cheguei a celebrar um convênio com o SESI para trazer o sistema SESI, um sistema que não era só livro e apostilas, mas treinamento didático, mantidos os professores que já estavam na rede municipal, certo. Mas o sistema SESI foi processado por isso, e depois da cassação, a pessoa que me sucedeu simplesmente revogou. Então, percebe? Infelizmente, a gente, quando tem uma ideia nova, que é seguramente melhor, não consegue realizar, porque tem esquemas de corrupção que atrapalha. Mas a pergunta, para ser mais incisiva em relação à Câmara Municipal. Você falou que alguns projetos, leis antigas e alguns projetos sociais. Isso é o que basta para avaliar a Câmara? Não de fato, Você foi para uma outra seara. O problema desses assuntos, a gente tem tanta informação acumulada que... Mas é bom acaba falando... eu esqueci, não falei ainda, da segunda função, que é a fiscalização. Tá. O Legislativo tem a obrigação de fiscalizar o Executivo. Não só em CPIs. A CPI é em momentos mais agudos, mas por isso que tem requerimentos de informação, as manifestações na tribuna, que são divulgadas até pela TV Legislativa e assim por diante. E isso também não tem acontecido. Então, eu falei da atual Câmara, que é uma das piores que eu já vi na vida, porque você não vê projetos de lei aprovados que sejam importantes, como transformação social, não tem. E fiscalização, não tem fiscalização nenhuma sobre o Executivo. Os motivos disso eu sei, mas é melhor que eu não diga publicamente. Isso vai chocar demais, embora o senso comum das pessoas já pode imaginar. Por que, infelizmente, a Câmara de Sorocaba não está fiscalizando nada? Tem coisas ruins acontecendo nos bastidores. O que seria, por exemplo, uma fiscalização que tenha que ser feita, pelo que não é feita? Dá um exemplo, só porque eu sou meio lerdinho. Vamos falar de merenda. Merenda escolar, que é um dos contatos mais importantes e mais caros que existe, né? Para a concorrência, você estabelece a variedade de alimentos que o fornecedor, né, terceirizado, o que ganhar a licitação, tem que fornecer, em quantidade e qualidade. Certo. Vamos dizer que, neste exemplo, tenha que fornecer para as escolas uma quantidade de carne de primeira. A fiscalização que o vereador deve fazer, mais do que outros, é de que está sempre nas escolas por amostragem para verificar o tipo de carne que está sendo entregue para a alimentação dos alunos. Porque é muito comum, no caso de superfaturamento e depois propinas, que é a desgraça nacional,
e também em Sorocaba. Então, para superfatura, a pessoa tem que pagar a propina, e para ele não diminuir a margem de lucro, o que ele faz? Compra carne de segunda. Estou dando um exemplo. Coloca lá que a carne é boa, mas no fim traga uma... Depois que a carne é consumida, você não vai conseguir mais provar. Você tem que, o vereador deveria, por amostragem, estar presente na entrega dos insumos para as escolas, para saber se tudo aquilo está de acordo com o contrato que foi celebrado e, naturalmente, os preços unitários do contrato, se são preços de mercado. Poderíamos falar do tal kit robótica, que a atual administração contratou e pagou por preços 100 vezes, uma centena de vezes maior do que você compraria aqui na livraria pedagógica. Tem alguma cidade que comprou mais barato que aqui pagou mais caro? Deve ter, né? Tem. Com certeza. Tem, com certeza. Isso já foi levantado, é um processo judicial contra a atual administração. Isso quem faz é a fiscalização, o vereador que tem que fazer esse trabalho. Deveria, então, mas não faz. Aí tem outros também, de lixo, deve ter um monte de coisa. E eu não quero me estender, mas por que o vereador não faz isso? Não, perguntando para a gente entender a função do vereador, que é importante. Hoje vai ter eleição esse ano, né? É legal falar sobre isso. O problema é a questão da educação. As escolas não estão ensinando cidadania, deveres cívicos para os alunos. Estão escravizando. Há uma corrente ideológica que não quer ensinar mesmo. Então, o que acontece? As crianças não estão perdidas em termos de valores, do que é certo, do que é errado. E, nesse caso, ninguém consegue justificar o certo que deve ser feito por todos, especialmente aqueles que têm mandato. Então, isso vai causando um colapso em toda a organização comunitária. Meu Deus. Essa é a verdade. Então, um vereador bom é aquele que fiscaliza, aquele que vai verificar contratos, é aquele que traz bastante projeto social. Esse em tese até porque... Para avaliar um bom vereador. Para isso que o cargo foi criado. O problema é o seguinte, a população... Porque ninguém está ensinando para as crianças o que é a cidadania, essa organização política das coisas. Então a população começa a achar que o vereador é apenas um auxiliar do prefeito, um despachante. Então começa a pedir para o vereador e avalia o vereador até mesmo na época da eleição. Um vereador bom, nessa distorção que uma boa parte, uma maioria dos eleitores tem, que o vereador bom é aquele que consegue arrumar vaga para os filhos, consegue até passar interesses de família em concurso público, e tudo isso é corrupção. Mas muita gente acha que o vereador é um jeitinho de conseguir as coisas pelo baixo do pano e conseguir uma cadeira de rodas. Quem precisa de cadeira de rodas, natural, deve recebê-la. Mas não é o vereador aquele a quem a gente deve pedir isso, é a própria prefeitura ou entidades filantrópicas que também arrecadam isso. Mas a prefeitura. Então, o que acontece? Torna o vereador refém do prefeito. O prefeito vai dar esses benefícios para o vereador que vota com ele na Câmara. Vota projetos de lei que não são bons para a população. Projetos que o prefeito faz, ele quer que os vereadores aprovem, mas não são bons, ele teria muita dificuldade em aprovar esses projetos. Para isso que ele dá esses benefícios que eu mencionei, somente benefícios de bairro, geralmente, somente para os vereadores que se subordinam a ele, ou seja, que não fiscalizam. Se o vereador é independente e fiscaliza demais, o prefeito nem responde direito aos pedidos que o vereador faz na tribuna da Câmara. Deu para perceber isso? Então, há uma distorção, porque as pessoas não conhecem como deveria ser o trabalho do legislativo. Pedem coisas que não são da atribuição dos vereadores, são da atribuição do prefeito. Isso faz com que o prefeito somente atenda os vereadores que se subordinam ou que anulam o trabalho de fiscalização. Essa é a verdade. Meu Deus do céu, isso deve ser no Brasil inteiro, né? Infelizmente, a questão é cultural, não é só Sorocaba, não. Aqui Sorocaba, comparando com outras legislaturas, está pior. Mas o problema tem a ver com religião e espiritualidade. Enquanto as pessoas não cultuarem valores que são valores cristãos,
Esses são os valores. Mas tem gente que também se esconde atrás da igreja para falar que é cristão e não tem Tem, Porque para mim o verdadeiro cristão é o comportamento, não é ficar lá babando ovo em com pastor ou na certeza. igreja debaixo do padre. Para mim isso aí não resolve nada. Aliás, né, também tem muita coisa errada nessa história toda que eu não vou entrar nessa seara. Pois é. Mas eu acho que o verdadeiro cristão é aquele que se comporta. Eu perguntaria assim: se você fosse Jesus, você faria a mesma coisa? Se Jesus estivesse no seu lugar, ela faria a mesma coisa? Tenho Essa é certeza uma pergunta. absoluta que se Jesus estivesse aqui novamente, ele seria crucificado novamente. Não, sim, mas eu estou falando em questão moral só, né? Entendeu? Em termos de comportamento, né? Aquela velha ditado, né? Vamos passar uma canetinha aqui, vamos resolver isso aqui, tá tudo certo, a linha aqui, bora para frente, né? Ou Ah, seja, ah, porque quem perde com isso é o cidadão mais pobre com a saúde caótica que nós vivemos, sim. porque a corrupção acho que é o pior que ela atinge, para mim, o primeiro de tudo, é a saúde, impossível que não. Porque onde vai parar o dinheiro disso aí? Esse dinheiro podia beneficiar. Nossa saúde podia ser maravilhosa. Com certeza, com certeza. Eu fui processado e estou ganhando todos esses processos. Um adversário político, vereador, me processou, acredite, acreditem se as pessoas quiserem, porque eu estava gastando demais na saúde. Eu estava gastando dentro do orçamento. Mas veja, a saúde, entre as três atividades mais importantes para qualquer governo, que é saúde, educação e segurança. As outras são importantes, mas a execução não precisa ser tanto pelo próprio governo. Pode terceirizar, até privatizar. Mas saúde, educação e segurança são atividades principais de qualquer governo. Saúde, creio que é mais importante até um pouco do que as outras duas. Eu investi muito. Eu detetei, logo que comecei o meu governo, em 2017, que havia 55 mil consultas médicas de especialidades, até porque a nossa policlínica não estava funcionando a contento, até hoje não funciona a contento, por motivos corporativos. O médico de Sorocaba, eu não estou aqui criticando este ou aquele médico, o médico de Sorocaba é o que menos trabalha no mundo, no planeta Terra. Como assim? A jornada de um médico em Sorocaba é de 3 horas por dia, vezes 5, 15 horas por semana. É o médico que menos trabalha no Brasil. E ganha como um médico que trabalha 6 horas? Pois é, isso foi no governo Vitor Lippe, pelo que conta essa história. Os médicos que já ganhavam muito bem, mas eles acham que se prepararam para ganhar bem e queriam um aumento salarial. E a história é que o prefeito Vitor Lippe disse: olha, eu não tenho orçamento para isso este ano. E eles começaram a pressionar mais e mais, então ele falou: eu não vou dar aumento, mas eu diminuo a sua jornada. Jornada que era de 4 horas, mas a jornada normal é de 8 horas. Mas algumas categorias já tinham conquistado uma jornada menor. No caso dos médicos, Então, naquela época, dobrou o era salário do 4. cara, então. Ele baixou para 3, não deu aumento salarial em dinheiro, mas diminuiu a jornada. Então, eu, como vereador, depois prefeito, me deparei com isso. Como é que você resolve? Tendo um sindicato forte, alguns sindicalistas são até vereadores, o presidente do sindicato municipal era vereador. Então, não tem como resolver uma coisa dessa. Só que a população paga por isso. Paga por isso porque não encontra médicos suficientes. Olha, os médicos cubanos... Saúde não é boa de Sorocaba? Poderia ser muito melhor. Eu falava das especialidades. Contratei uma empresa, que na verdade era uma organização social, o CIES Global, que era uma empresa que vinha na cidade, já tinha feito isso em São Paulo, capital, no governo do PSDB, e deu muito sucesso lá, resolveu esse problema. As especialidades médicas, aqui havia 55 mil, como já disse, atrasadas. Não dava para contar com a policlínica, por esses motivos corporativos. Então, esse CIES Global veio com containers, nesses containers adaptados, tinha tomógrafo, ressonância magnética, raio-x, tudo. Eles traziam isso no local indicado, ficavam meses. Por isso, containers. E, naturalmente, o povo, para não ficar no sol e na chuva, ficava em tendas. Os vereadores que já queriam caçar o governo porque eu não estava pagando propina, essa é a verdade, eles começaram a dizer que aquilo era a tenda dos milagres. Das 55 mil consultas de especialidades, cardiologia, urologia e todas as demais, e a gente fazia o atendimento do médico naquele local, no Jardim São Guilherme, e os exames que o médico pedia, fazia ali mesmo na hora, ou no dia seguinte.
De 55 mil, só conseguimos fazer 22 mil consultas e exames. E depois os vereadores acabaram com isso. E aí fizeram denúncias falsas. Quer ver uma das denúncias? Disseram que tinha uma corrupção, porque fizeram um levantamento, tinha lá um cidadão, fulano de tal, que no mesmo dia o médico tinha apontado 2 raios-x para a mesma pessoa. Então, disseram que isso aí provava que tinha uma corrupção, que estavam ganhando o dobro do que deveria. Mas o caso foi, aquela pessoa tinha problema nas 2 pernas. Certo. O ser humano, em geral, tem 2 pernas. Uhum. Portanto, o médico prescreveu um raio-x em cada uma das 2 pernas. Por isso que naquele dia, depois apareceu no borderô das despesas, tudo SUS, que ele fez 2 radiografias. Só que esses vereadores, inconformados com o governo que estava indo bem, nesse campo da saúde principalmente, vieram com essa acusação. E aí a imprensa divulga, né, a imprensa, vamos dizer, a tradicional, divulga como se fosse algo errado. E aí vem o promotor público, já abre processo, ou seja, fomos obrigados a encerrar precocemente aquele contrato, com metade dos atendentes. Até hoje a policlínica não funciona. Hoje, só a cardiologia, saiu no jornal outro dia, tem mais de 5 mil consultas de cardiologia atrasadas. É daquele meu tempo. Então, você veja, esses maus políticos, eles não querem o bem da população. Eles querem suas vantagens pessoais para ganhar a próxima eleição ou para enriquecerem. Essa é a verdade. Mas isso a pessoa não sente lá no meio do furacão, que não está bom? E o marketing bem feito prevalece mais. Não, o povo não sente, até porque a imprensa, uma parte da imprensa, tudo, eu não quero generalizar, tudo tem um lado bom e um lado mau. A imprensa também. Tem uma imprensa boa, independente, mas tem a imprensa corrupta. Tá um monte. Olha, o número de assinantes em jornais e ouvintes de rádio e tal, da tradicional, diminuiu muito. Muitos jornais já fecharam. Outros não fecharam, mas de 50 páginas por dia tem 4 ou 5. Então, esse é um grande problema. Esse pessoal ele ficou distante da realidade que apareceu nesses últimos anos, né? Você aqui está na ponta, porque você, como empresário, montou o RuivoCast, que está indo muito bem. Eu sei, porque você teve a visão empresarial. Mas esses não, eles dormiram no tempo e agora não tem assinante, não tem nem anunciante. Eu não quero citar o nome de jornal, eu posso falar do Estadão. Você lembra o Estadão antigamente? Era 200 páginas por dia, alguns cadernos inteiros de classificados. Fica a linha de tem jornal local, né? Tem jornal local hoje que tem uma página, aliás, meia página de classificados. Isso mostra por que o jornal, para não desaparecer, aceita suborno também até do poder público. Então, quer dizer, diante disso, vereadores que não fiscalizam, imprensa que também não é independente, não faz a coisa certa, então a população acaba sendo enganada, porque os políticos, em geral, falam bem, não é? Falam bem, mas é um discurso falso. Infelizmente, esse discurso deles engana as pessoas. E, com isso, as coisas vão piorando cada dia mais. Antes de entrarmos na seara, você está comentando um pouco sobre a sua administração, você falou a questão da Câmara Municipal. Eu queria saber, em termos de Estado, só de Assembleia, se ela também vai bem, o que de fato ela é importante. Se você tivesse o poder da caneta, você fala assim, vamos... A Assembleia Legislativa acho que não precisa, ou precisa. Eu não entendo até hoje a Assembleia Legislativa do nosso Estado, né? O que ela implica no dia a dia nosso aqui? Bem, ela não cuida com mais intensidade das cidades e das regiões. Deveria fazer isso. Isso tem um pouco a ver com a organização distrital. No Brasil não existe essa administração. Está faltando. Na Alemanha é o Kreis, é o nome do distrito. Nos Estados Unidos é o county. O que seria? É distrital, é um distrito. Esse distrito serve também para as eleições. Se escolhe representantes, efetivos representantes geográficos daquele distrito. Mas você já tem essa organização distrital, que não existe. Se existisse, ou se o Estado reservasse no seu orçamento, que são muitos bilhões, reservasse necessariamente uma dotação para cada
região ou cada distrito, certamente o atendimento da população nessas áreas todas, as 3 mais importantes e outras também, seria melhor atendida. Eu, quando deputado, fui presidente da Comissão de Finanças da Assembleia. Eu e o presidente de então, que era Rodrigo Garcia, nós tivemos uma ideia que deu certo durante aqueles anos, mas depois mudou o governador e também o presidente da Assembleia e a coisa foi perdida. Infelizmente, quando o povo não tem cidadania, não aprendeu essa organização política, ele esquece também, as coisas boas acabam perdidas, que vem um novo, e o novo, então, não tem interesse em manter mesmo que o projeto seja bom, esteja sendo bem realizado, mas foi criado pelo antecedente, que era adversário dele. Esse é o grande problema. A continuidade é somente um povo com educação, cidadania e discernimento é que garante, não são os governantes. Então, nós fazíamos visitas em todas as regiões do estado, naturalmente no interior também, e ali nós pegávamos as demandas e colocávamos como emendas para o orçamento do estado. Mas o governador também nunca deu a atenção que a gente queria que desse. Aí mudou, a Assembleia mudou o governador e o assunto foi esquecido. Assembleia é bom para quê, então? Olha, ela padece dos mesmos males, talvez em outra proporção, do que as câmaras municipais. Certo. Eu estou atualmente afastado da Assembleia, não saberia julgar hoje. Ah, não, eu não perguntei isso. Mas a primeira coisa que qualquer executivo faz é tentar ter na sua mão, para comer na sua mão, a maioria, pelo menos metade mais um, dos parlamentares. Quanto estadual nós temos aqui hoje? Na Assembleia? É isso, é de Sorocaba? 94 no total. Não, de Sorocaba. Você sabe dizer? Residentes ou que são eleitos com o voto de Sorocaba, que há uma diferença. Tem uma diferença? Nisso, né? E que são, se diz estadual ou federal? Estadual, nós temos o Balas. O Balas, a Maria Lúcia. Maria Lúcia. Depois do Cachorrão Vitão. O Vitão. Do Cachorrão. São 3. E no federal nós temos o Lipe. Não sabemos. Não sabemos. Então, o federal... Se você não sabe, como homem da política... É verdade, talvez eu esquecendo de alguém, mas a gente não vê notícia. Não vê notícia. E a culpa não é só... Jefferson Campos. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Ele o Jefferson, eu esqueci, o Carlos César. O Jefferson Carlos Campos César. E o Carlos César são boas pessoas e bons deputados. Por que a gente esqueceu deles? Porque, na verdade, eles não costumam ser eleitos com votação tão expressiva de Sorocaba, porque eles são representantes de uma igreja, da igreja quadrangular. Ah, tá. Eles viajam constantemente pelo Estado. Então, veja, a votação, eles se elegem porque na somatória dos seus votos, eles têm a quantidade necessária. Mas, veja, eles não são, eles moram aqui. Eu já fiz a observação que são boas pessoas e bons deputados, mas não são exatamente locais, porque a votação... Veja, se fosse voto distrital, isto não aconteceria. É lógico. Não vai uma crítica, mas eu acho que o representante deputado tem que ser da localidade, tem que ter um compromisso de apresentar projetos e trabalhar por aquele distrito e não pelo Estado. É impossível. O Brasil é um país continental, mesmo o Estado de São Paulo. Quer dizer, volto a ressalvar, não faço críticas, eles são assim porque a lei permite. E a igreja, naturalmente, quer ter os seus representantes. Mas eles perdem força na representação distrital. Tá. Vamos um pouquinho para a história, então. Diante de todos os prefeitos que nós tivemos desde a sua existência como gente, ou minha, né? Vamos falar de uma geração de 50, 60 anos para cá. Quem foi o melhor prefeito da cidade de Sorocaba? Veja, já disse que eu tenho o defeito da franqueza. Eu digo o que penso, né? Mas isso acaba criando... Eu falei o melhor, viu? Não o pior. Não, então, eu vou dizer... E por quê? Porque acredito que o meu pai foi o melhor prefeito. Porque esse eu conheci melhor do que qualquer outro. Certo. Veja, e não foram somente as obras dele. Conheci o comportamento ético dele dentro de casa. Quer dizer, embora criança ou adolescente, a gente percebe essas coisas. Então, realmente, eu creio que o orçamento da cidade era outro, muito menor. Ele também teve suas dificuldades, mas foi ele quem construiu o SAI, a estação Aeta do SAI, a primeira.
foi no governo dele. O hidrômetro, que também não havia, foi no governo dele que colocou. Ele asfaltou mais de 1 milhão de metros quadrados de vias em Sorocaba. Quer dizer, o asfalto, um projeto grande de pavimentação que era asfáltica, né? Em Sorocaba. Sorocaba era quase o rural, então. E olha, mas a principal obra dele não foram exatamente essas. Ele foi quem trouxe a FATEC para Sorocaba, conseguiu do governador, porque o governo estadual já tinha decidido que ia fazer uma FATEC na capital e uma no interior. Capital é uma só, mas no interior tinha várias cidades candidatas. Então, meu pai levou lá os documentos, a necessidade em Sorocaba e convenceu o governador de trazer essa segunda unidade da FATEC em Sorocaba, que é uma das melhores escolas públicas até hoje. Mas eu diria que a maior obra dele foi a estabilização financeira, porque quando ele começou o governo, a prefeitura quebrada, porque gastava mal ou desperdiçava, porque a corrupção não é o único problema, é o pior, mas não é o único, porque mesmo que você trabalhe com honestidade, se você não estudar direito as suas compras, você desperdiça. Desperdício não é crime, mas impede você de realizar as coisas boas de que a população precisa. Os funcionários da prefeitura recebiam vale, porque na hora de pagar o salário completo não tinha dinheiro suficiente. Isso vinha ao longo do mês com a arrecadação de impostos. Então, ele cortou despesas, principalmente para poder pagar os funcionários com o salário integral no final do mês. Eu entendo... Gestão financeira. Gestão financeira. Eu creio que esse... Outra pergunta para você agora. Quem foi o segundo melhor prefeito de Sorocaba? Eu acredito que foi Renato Amari. Acredito que foi. Olha, veja, qualquer prefeito tem coisas boas e deixa de fazer outras coisas boas. Não dá para dizer que um prefeito fez tudo, porque isso não se mede apenas por obras e serviços. Né? Costumo dizer que o Renato Ame foi o prefeito que fez o pato feio virar cisne, que Sorocaba era feio, hein? Veja, o Renato, ele fez muitas obras, ele imprimiu uma administração inovadora na época. Agora, em parte, por que ele conseguiu? Porque ele teve um orçamento maior. Ele foi eleito e foi prefeito 30 anos depois do meu pai. E também vamos lembrar do Armando Panunzio, com quem meu pai fez parceria, foram 3 governos. Armando, José Crespo e Armando novamente. Então, naqueles governos, uma outra coisa importante foi o novo ciclo da industrialização de Sorocaba. Meu pai, ele tomava conhecimento de novas empresas que estavam vindo de países do estrangeiro para Sorocaba. Ele ia atrás. A Maquinasa é um exemplo. Eram alemães que vinham para o Brasil para investir e construir uma fábrica nova no Brasil, mas não necessariamente em Sorocaba. O que meu pai fez? Pegou os dados de Sorocaba, foi no Mosteiro de São Bento, era Dom Tadeu Stranck, que era o prior, e falava alemão, escrevia. Meu pai pediu que traduzisse, vertesse para o alemão os dados de Sorocaba, uma carta para o dono, o presidente da Maquinasa, Grupo Heller, na Alemanha. Meu pai descobriu o avião em que ele chegava. Coloca uma foto do seu José Crespo Gonzalez. Quando o alemão desceu do avião, estava lá meu foto. Pai, no aeroporto. Por favor. Se apresentou, passou a carta vertida ao alemão, aqui pelo Dom Tadeu, do Mosteiro de São Bento. História boa. E convidou que viesse para Sorocaba, e eles vieram, e a Maquinasa está aí até hoje. Então, são mais de 80 indústrias que meu pai conseguiu naquela época. O Armando Panunzio e meu pai. Por que eu estou dizendo isso em relação ao Renato? Porque um dos incentivos, eles ofereciam terraplanagem, quando o local necessitava, a prefeitura fazia, autorizados pela Câmara, naturalmente, davam a terraplanagem e davam um incentivo fiscal, isenção de impostos municipais por 30 anos. Se você somar 30 anos ao governo do meu pai, você chega no governo do Renato. Então, o que acontece? É uma obra do meu pai. Meu pai deu 30 anos de isenção, mas ele investiu nesse futuro. O Renato
Quando ele assumiu, os 30 anos estavam acabando. Então, todas aquelas 80 empresas que chegaram no tempo do meu pai e não pagaram os impostos municipais, não pagaram porque nós queríamos que elas viessem, deram emprego, percebe? O imposto é importante para a cidade, mas o emprego é mais importante. Certo. Meu pai conseguiu empregos de imediato, mas os impostos só vieram 30 anos depois com o Renato, percebe? Entendi, Então, porque se o teve a Renato carência. Tá? foi uma obra do meu pai ter trazido empresas que depois de 30 anos... Seu pai e o eram os Panunzio impostos. também, né? E o Panunzio, O Panunzio. lembrei. Sorocaba se tornou uma cidade industrial não poluente. Nós somos quase 4 mil empresas. Começou na década de 60, na gestão lá do Veja, seu pai, do Panunzio. No século XIX, houve um ciclo, para não falar do tropeirismo, Não, só para a gente trazer mais recente, né? industrialização. O ciclo industrial no mundo foi na segunda metade do século XIX. Aqui no Brasil também, mas era a tecelagem, principalmente a tecelagem. Então, no ciclo do Armando Panunzio e o meu pai, foi o ciclo metalúrgico. Quer dizer, a tecelagem continuaram, algumas também com o tempo fecharam, mas a Cianê, por exemplo, né? Mas a metalurgia aumentou muito no governo do meu pai. Então, dessas 80, a Faço, por exemplo, foi uma das que meu pai trouxe para Sorocaba. Então, a maioria é empresas metalúrgicas que passaram a produzir para o Brasil e também para exportar. Porque Sorocaba virou um polo industrial. Então, veja, talvez o maior trabalho do meu pai como prefeito foi a industrialização. Trouxe 80 indústrias. E qualquer pessoa que seja eleita para esse cargo, que é o cargo mais importante no município, ele há de ter um plano de governo, vai saber priorizar o que é mais importante, mas existe uma sequência. Os prefeitos anteriores, se eles foram bons ou pelo menos motivados e priorizaram bem o seu trabalho, eles tomam atitudes que vão refletir no futuro em relação àqueles prefeitos. Para explicar melhor, Renato Amari, ele acabou sendo beneficiado por um aumento de volume de arrecadação em Sorocaba. Os impostos são vários, mas os principais são os impostos vindos da venda do ICMS, principalmente, vem da indústria. E as indústrias em Sorocaba aconteceram bastante no tempo que meu pai era prefeito. Mas elas tinham seus interesses e, naturalmente, queriam economizar. Meu pai foi buscar várias empresas quando estavam chegando no Brasil para escolher uma cidade onde construiriam a planta. Então, mostrando Sorocaba, que já tinha uma boa posição perto da capital, São Paulo, recursos hídricos, eletricidade, uma série de coisas. Mas a prefeitura ofereceu no tempo do meu pai terraplanagem. Nós temos uma região montanhosa, alguns lugares precisavam disso, e principalmente a isenção de tributos municipais durante 30 anos. Uma visão de futuro mesmo. Uma visão de futuro. Então, quero dizer, qual é o prefeito melhor? Bem, nesse caso, é aquele que pensa no futuro. Meu pai, que se você é prefeito, você só vai investir nas obras que você vai poder inaugurar, você não sai da zeladoria da cidade. É preciso você também tomar atitudes que não vão representar votos para você numa próxima eleição. Esse é o trabalho do meu pai, de ter trazido 80 indústrias para Sorocaba, que deram emprego de imediato, isso foi o mais importante, mas que não geraram impostos naquela época, ou seja, só depois de 30 anos, coincidiu os 30 anos quando Renato Amari foi eleito. Então, o orçamento de Renato Amari subiu bastante por conta desse trabalho do meu pai lá atrás. Então, é difícil dizer quem é o melhor prefeito. Quer dizer, Renato fez muitas obras, em parte porque tinha dinheiro. Se você é prefeito, eu assumi depois de uma grave crise na prefeitura de Sorocaba e ainda havia problemas financeiros em 2017. Muitas coisas do meu plano de governo não conseguimos fazer por esse motivo, falta de recursos financeiros. Quando a arrecadação é grande, você se dá, digamos, ao luxo de fazer mais. O Vitor Lipe foi prefeito 2 vezes, depois ele saiu e entrou Panunzio. Me parece que o Panunzio ficou quietinho 4 anos, por quê? Bem, aqui preciso dizer, o Panunzio naturalmente foi o segundo governo e ele tinha um plano de governo bom, queria fazer muitas obras novas de transformação social, porque a manutenção, claro que é importante, talvez até mais, mas garantida essa manutenção, o povo espera, porque os impostos nunca acabam, né? Você sempre paga mais, então, e a população aumenta. Então o povo sempre espera melhorias, a construção de mais postos de saúde, mais escolas, hospitais, assim por
por diante. O Panunzio tinha um plano de governo bom, mas ele pegou aquela crise nacional que começou em 2012. Ele foi eleito no fim de 2012. Eu achei que ele ficou sem caixa. Ficou sem caixa. Quer dizer, o Panunzio, no segundo tempo dele, em 2013, 14, 15, ele não tinha muito dinheiro. Então, o que acontece? Ele fez a manutenção. Estava fechando um monte de empresa, né? Lembra disso? Pois é, ele ficou amargurado com isso. Que crise. Porque ele não conseguiu realizar a maior parte do plano de governo dele. Quando eu assumi em 2017, eu sofri um pouco os efeitos dessa crise, mas tinha diminuído. A crise de 2012, 2013 já tinha diminuído em 2017. Ainda assim, eu recebi a prefeitura com muitas dívidas, que o Panunzio, além de ele não ter conseguido construir coisas novas, ele também se endividou. A dívida da prefeitura, quando eu assumi, era grande, mas a maior parte disso eram serviços que tinham sido executados, porém não pagos. Então, no meu primeiro ano de governo, em 2017, muita coisa eu não consegui realizar, porque quando você deve, você tem que pagar. Eu estive pagando e paguei todos esses 300 milhões de dívidas que a prefeitura tinha. No final de 2017, eu tinha quitado todas 300 as milhões dívidas. Não era pouco? É muito dinheiro para a prefeitura. Mais ou menos, né? Depende do orçamento como um todo, né? O orçamento era de uns 3 bilhões. 10% do valor. Então, não é pouco. Né? Mas quanto que é o orçamento hoje? Hoje eu creio que está 8, 9 bilhões. Não tenho certeza no número. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que trabalhou lá, fez 532 obras você fez, né? O que você destaca na sua gestão? 523. O que você destaca? Bem, poderia citar na área de transportes o BRT. É uma história esse BRT. BRT foi você? São histórias longas. Esse BRT o que é o BRT? O Fernando tinha É o ônibus rápido. Não significa o ônibus, que qualquer veículo pode ser rápido, mas há um problema de trânsito e de corredores. Então, o ônibus rápido se devia menos ao veículo e sim aos corredores exclusivos para ônibus. Quer dizer, o conceito que é feito em São Paulo, por exemplo. Em Curitiba é o berço de tudo isso. São Paulo também já tinha um tanto. Só que esse assunto de transporte ele foi muito ventilado na campanha de 2012. Aqui em Sorocaba, e quando isso é muito ventilado, todos os candidatos a prefeito acabam entrando, né? Então, o Panunzio e a assessoria dele, para ganhar a eleição, e de fato ganharam, prometeram um tal de BRT, mas transmitiram à população a ideia de que eram ônibus novos. E não é isso, não adianta ônibus novo se ele não consegue transitar, não é? Esse projeto BRT, então, foi concebido na campanha eleitoral do Panunzio em 2012, mas era um projeto grande demais para Sorocaba, que custa muito caro. Certas coisas podem ser boas, mas são impagáveis ao longo do tempo. O Panunzio ganhou a eleição e isso dependia de um financiamento federal do Ministério das Cidades. E quando ficou pronto, autorizado esse financiamento, o Panunzio ficou com medo de assinar o contrato do BRT, que ele mesmo tinha gerado, pelo preço decorrente disso. E ele não assinou. Ou seja, quando eu assumi em 2017, 4 anos depois da concepção do projeto BRT, ele ainda não estava assinado, estava pronto para assinar. Eu hesitei se a gente deveria assinar, tal como ele foi exagerado, esse projeto. E, no fim, eu fui para Brasília e acabei ganhando a segurança pessoal para assinar, mas eu iria modular certas coisas que eu não faria no projeto BRT, superdimensionado em 2012. Mas houve descontinuidade. A prefeita Jaqueline, que mal conhecia esse projeto, deixou tocar, e o Manga também. Quer dizer, para começar, o projeto original era de corredores exclusivos, coisa que agora, lá na General Carneiro e na Armando Panunzio, o prefeito Manga não fez. Ele desrespeitou o projeto. O que está fazendo lá que está tendo Ele colocou na faixa direita. O BRT ele é um ônibus que tem as portas e as estações do lado esquerdo do veículo, porque ele é para trafegar nada de ré, então. no corredor central, como é na Avenida Itaúvu e na Avenida Ipanema. Já aqui no corredor oeste, o Manga, então, distorceu o projeto.
criando problemas nesses últimos dias, por sinal. Mas enfim, eu não teria... Qual o problema? O problema é que a hora que você compra ônibus com porta no lado esquerdo, depois você coloca o ônibus para trafegar no canto direito da... É uma bagunça aí. Então é uma bagunça. Está havendo um problema agora. E, além disso, esse projeto do BRT, ele também não era só compra de ônibus, era também de pavimentação. Algo que foi feito errado, ao meu ver, desde o projeto, é ter concretado todos os pontos de ônibus de Sorocaba. Isso foi um desperdício de dinheiro. Não precisava? Não precisava, custou muito caro. Olha Eu não só. teria feito, só que a Jaqueline assumiu, ela infelizmente estava perdida, nunca participou de nada, deixou o processo seguir. Mas era para ter impedido, porque veja, por que concretaram? Concretaram porque se o ônibus ou até o seu automóvel, ele tem manutenção precária, vaza óleo. Do carro é difícil acontecer isso, mas o ônibus, no tempo da Vima, vazava óleo todos os dias, simplesmente repunha o óleo e continuava o vazamento de juntas ruins, velhas. Então, o óleo no asfalto, ainda mais no ponto de ônibus, que o ônibus para mais, esse óleo no piso, ele estraga o asfalto. Por esse motivo é que eles concretaram os pontos de ônibus. Mas pense bem, nos últimos anos, ainda mais os ônibus novos do BRT, a manutenção é muito boa, não vaza óleo. Para que concretar, então? Podia ter ficado no asfalto. Não precisava. O preço Mas disso por que foi elevadíssimo. Por que fizeram isso? Na sua opinião? Porque o projeto foi mal concebido lá em 2012. Era para ter revisado. Era para ter revisado. Só que, veja, o Panuso mandou para Brasília, no Ministério das Cidades, e depois de 3 anos aprovaram do jeito que tinha sido mal concebido. O Panuso não quis assinar porque achou que era caro demais, e de fato era. Eu fui para Brasília e decidi modular. Para ser mais exato, eu não construiria o BRT, o corredor, nem na Ipanema, muito menos na General Carneiro. Faria só na Itavuvu, que era o ponto crítico. Mas, você vai dizer, bom, mas não foi bom. É bom, mas custa caro. Alguns dizem, eu não estou tão próximo da administração, que a dívida que Sorocaba tem com vários credores, inclusive esse, o Ministério das Cidades, no projeto do BRT, já é impagável, que o prefeito Manga vai deixar para o sucessor dele uma conta impagável que vai acabar atrapalhando a aplicação de outros investimentos em saúde e educação por conta do BRT. Bom, mas o BRT foi um contrato que eu assinei. Você assinou então? Embora inicial. eu fosse modular, fosse restringir os gastos, mas quem permitiu, quem assinou, fui eu. No SAI, nós construímos várias obras, citando como exemplo, você lembra ali na Bento Jequitinhonha, praticamente na esquina ali, a Bento Jequitinhonha com a Washington. Lá embaixo da padaria. Lá, ali era um local, que Sorocaba é uma cidade fez aquele aterramento falando. Tem uma bacia de contenção. Sorocaba tem mais de 3.000 córregos. Uma cidade montanhosa, em todo o fundo de vale tem um córrego, grande ou pequeno. E ali tinha um córrego que inundava, não precisava nem ser chuva grande. Uma chuva mediana já inundava, parava trânsito, destruía a pista. Então nós fizemos a única bacia de contenção verdadeira de Sorocaba é lá. Porque a bacia de contenção tem que, veja, essa do Campolim, por exemplo, não é bacia de contenção. Não há, elas foram mal concebidas no sentido da engenharia. A bacia de contenção, ela tem que ser, muitas têm que ser construídas nos bairros, mas tem que ficar com uma cota baixa. Quando chove, durante meia hora, 1 hora da chuva mais forte, tem que encher a bacia sem soltar essa água jusante, mas abaixo do córrego. E as bacias de Sorocaba, não sei essa que eu fiz no meu governo, aquela foi concebida tecnicamente. Lá, aquela, na Washington Luiz, segura a água durante 1 hora e depois que a chuva diminui a intensidade ou até passou, então ela solta a água. Há um dispositivo para isso. Ficou bom ali, ficou bacana. Eu corro ali. Até fizemos um parque novo um pouquinho abaixo. Por que você não socorreu o Parque das Águas na época? Que tá uma bagunça de água lá que não para naquele bairro. Até hoje, né? Até hoje. Não deu tempo? Ou você não conseguia fazer mesmo, não tinha dinheiro? Mas para fazer o que no Parque das Águas? Não sei, não tem como salvar aquilo lá, vai ter que mudar todo mundo de lá. E tem cura aquilo? Você não está totalmente errado. A natureza criou, perto dos rios, as várzeas.
várzea de rio não deviam ser urbanizadas. Tá. Veja, eu vou citar aqui nomes. Todo mundo faz coisas boas e também comete erros. Falou de Teodoro. Teodoro Mendes é uma família muito tradicional e o Teodoro fez coisas boas para a cidade. Muitas coisas, pavimentação na zona norte da cidade, na região do Éden, Cajuru, mercado distrital, ele tem muitas coisas boas. Construiu o Paço Municipal. Só que ele era o dono do Parque das Águas, antigo matadouro, a família dele. E isso não devia ter sido urbanizado. Criar especulação o imobiliária. Vitória Régia 3, a mesma situação. Áreas de várzea muito próximas da cota do rio não deveriam ser urbanizadas. Você pode até fazer um parque. Fez coisa errada, né? Quando faz um parque, pois é, o Teodoro, a família dele, para vender um lote, vender casas, já que era dele, a gleba, ele então vendeu, ganhou dinheiro, só que isso violou o plano diretor, o código de obras da cidade naquela época. Ele nem era prefeito ainda, mas então o Parque das Águas já tem um pecado original. Certo. Não deveria ter sido urbanizado porque é várzea do Rio Sorocaba. Mas foi. Como é que se resolve isso? O comprador do lote, que depois com a sua dificuldade construiu uma casa, ele não é culpado. Se tinha alguém vendendo, a prefeitura autorizou, a prefeitura é uma espécie de avalista, porque a prefeitura tem que aprovar o loteamento. Então, a hora que está aprovado, vendendo o lote, a pessoa compra. Não está imaginando que aquilo é uma várzea de rio com alto risco de transbordamento. Também podemos falar um pouco do desassoreamento do Rio Sorocaba, que o atual prefeito está fazendo politicagem, nada mais do que isso. Não adianta você colocar máquina para fazer um buraco apenas no trecho do rio que as pessoas passam. Olha, a prefeitura trabalhando, não resolve nada. Você tem que começar de jusante, lá na altura do Vitória Régia. O desnível do Vitória Régia até Votorantim dá quase 2 metros entre montante e jusante. É nessa cota que você tem que trabalhar. Você tem que aprofundar a calha, o leito do rio, lá na Vila Formosa. É um trabalho permanente que tem que ter uma draga embarcada. Igual tem no Tietê lá. No Tietê. Não é nem no Tietê, em Pinheiros. Tem dragas embarcadas. Tem que ser dragas especiais porque o calado do rio é pequeno. Então tem que comprar uma draga. Tem que comprar uma draga. Pode alugar, mas o ideal seria até comprar, porque é um trabalho permanente. Começando lá da Vila Formosa, vai dragando o rio. Quando chegar em Votorantim, você abaixou o leito do rio em quase 2 metros. Só que tem um ponto crítico. No Parque das Águas, o leito já foi feita a batimetria pelo DPRN há muitos anos. Eu pedi isso, já estudei quando era prefeito. A batimetria, você saber o que está no fundo de um rio. Você enxerga a água por cima, não sabe o que está no fundo. Em frente ao Parque das Águas tem granito. Tem um maciço de granito, a meio metro de profundidade. Ou seja, aquilo é o gargalo. Você tem que dinamitar. Para você acabar com a inundação do parque, porque ali é o ponto crítico, você tem que dinamitar a rocha. Você está me dizendo, então, só me dizendo só um ponto importante aqui, que para ter uma solução no Parque das Águas, só existe um jeito. Não, tem 3 coisas para resolver. Se quiser resolver, primeiro, você tem que ter o controle sobre a represa de Tupararanga. Essa represa, quer dizer, a dona da represa, que é a CBA, ela realmente pode continuar operando, mas ela tem que manter a cota da represa mais baixa do que o limite. Como é que faz isso? Não, tem muita água lá. Quando não está chovendo, você tem que controlar a represa para que no momento de uma chuva muito forte, você use a represa de Tupararanga como a principal bacia de contenção. Esse é o conceito da bacia de contenção. Tem que controlar lá. Quer dizer, o SAI de Sorocaba e a Prefeitura tem que saber sempre, permanentemente, qual é a cota da água da represa de Tupararanga e fiscalizando naturalmente a CBA, porque eles querem usar água para a produção de energia elétrica, mas o interesse social tem que prevalecer sobre isso, né? Tem que colocar draga. Chove muito na cabeceira, tem que a água ficar presa durante 1 hora mais ou menos lá em cima, não solta aquela água. Quando chove, se você já está na represa com a cota máxima,
você vai soltar tudo que vier a mais, por isso inunda o rio. Essa é a primeira parte. Segunda parte, desassoreamento. O ponto crítico, dinamitar rochas em frente ao Parque das Águas. Terceira, você construir mais bacias de contenção que funcionem. Sorocaba, somente uma, essa que eu construí lá na Washington Luiz, é que funciona. Na hora da chuva, segura a água que veio na chuva, só solta essa água depois que a chuva passou. Se você fizer isso em todos Onde faz essa bacia? nos bairros. Cada bairro que tem 3.000 córregos. Tem que pegar os principais córregos e fazer bacias de contenção abertas. São Paulo cometeu um erro. Já fizeram aqui atrás do GEPAS? Que inundou tudo lá, que entrou em Barne, entrou no GEPAS, acabou com tudo. Então, aquela que tem ali também não funciona, é a do Campolim mesmo. Funciona. É o parque japonês. Aquela Não, não ali funciona. no Parque Japonês. É a outra aqui. Não tem outro córrego aqui perto da igreja. Da igreja ali do João de Camargo? de Camargo? Ali não tem nada a ver. Não, ali não Vem tem. de lá, Ali tem vem de um lá, córrego, vem de lá. vem de cima. Não tem. É pior ainda, não tem nenhum arremedo de bacia de contenção. Tem coisa para fazer, hein? Tem coisas. Você tá falando como é que ele vai dinamitar ali o Parque das Águas? É possível. Hoje tem solução técnica para tudo, só que custa dinheiro. Né? Custa dinheiro. Então Eu fui a Brasília e pedi dinheiro do governo federal, que eles é que têm o grande dinheiro nacional. Pedi dinheiro para isso. É que eu pedi para eu construir a estação de tratamento de esgotos do Rio Sorocaba lá no Vitória Régia, no Herbert de Souza. Essa é uma outra questão. O Teodoro foi um bom prefeito, mas também cometeu suas falhas. Todos cometem, de boa fé. Ele construiu uma estação de tratamento da água do Rio Sorocaba, só que não funcionou, ficou fechada e desativada. Por quê? O Rio Sorocaba estava poluído no tempo do Teodoro. Nossa, mas Portanto, para você construir uma estação que, para tratar a água, tem que despoluir aquele grau de poluição, custa caro demais. Então, ele não conseguiu tratar a água do Rio Sorocaba. Hoje em dia, depois de mais 20 anos quase, que o rio foi despoluído, hoje dá para você. Não precisa buscar água lá na represa. Como nós pegamos, a maior parte ainda é da represa, com adutoras na serra. Mas você pode pegar do rio. Antes não pegava porque estava muito poluído. Agora que a despoluição diminuiu, quase acabou, então eu construí a estação de tratamento de esgoto lá no Vitória Régia, com 750 litros por segundo. Com mais uma estação igual àquela, quando for construída, nós nem precisaremos mais da serra. Vamos ter água tratada até sobrando, entre aspas, em Sorocaba. Essa foi outra obra minha do SAI. Como eu estava pedindo muito dinheiro para saneamento, na área do SAI, de água e esgoto, então o governo federal não quis dar dinheiro para o desassoreamento. Achou que Sorocaba estava pedindo demais. Então, no meu governo, de apenas 2 anos, eu não consegui o dinheiro para dinamitar essas rochas no Parque das Águas. Você foi na época do Temer, né? Infelizmente, hoje em dia nem se fala disso, percebe? Não tem ninguém, nem vereador, nem prefeito, falando de resolver. Então, só uma pergunta em relação a isso. Estou dando uma aula de educação eleitoral para o público. Então, quando for agora, na época da campanha, devemos que cobrar um plano que vá fazer dinamitar as rochas que estão no Parque das Águas, certo? A questão da CBA lá é uma coisa particular, só conscienciosa mesmo, né? Nada demais, né? E a bacia de contenção nos bairros. Com essas 3 coisas, se ele não fizer isso, é tudo conversa. É tudo conversa. Você está dizendo, veja, não estou falando necessariamente, neste caso, de superfaturamento ou propina, mas é desperdício. Não estou falando Você isso. pagar máquinas para ficar lá na marginal em Sorocaba. Tem que ter uma máquina treinando mesmo assim? Ou não? Não, depois que fizer isso. Tem, mas é o processo. Você tem que começar na Vila Formosa, de lá para Votorantim, e dinamitar o ponto crítico. É isso. Prefeito, você fez várias obras. Eu vi que você trabalhou a questão do SAI, a questão do BRT, que você teve a coragem de assinar lá, que ficou 4 anos parado, né? Essa história toda, né? Mas a gente sabe que no seu governo teve muita confusão, cara. Desculpa falar, parecia uma loucura. Aqui, com certeza, né? Mas defina melhor o que é confusão. Não, então, muita confusão. Entra um, sai outro. Uma coisa assim meio novela, né? Teve uma novela. Aí teve aquela questão da Jaqueline que sai e não pode ficar. Daí você fala que ela não podia ficar na prefeitura. Aí tem a história de uma tal de Tatiana Polis lá, que tinha falsificado o diploma dela no Rio de Janeiro. Por que a menina falsificou o diploma? Poder ganhar um cargo de serviço. São histórias. O problema sempre é o tempo. Veja, agora o tempo, mas acabando o nosso tempo, né? Pois é. Se um dia precisar, eu voltarei. Mas que confusão que foi aquela gestão? Você falou confusão? Teve, porque desde que eu assumi, e eu não quero acusar
que o antecessor fazia ou o atual está fazendo. Não posso dizê-lo, mas no meu governo eu percebi que os vereadores queriam ganhar uma propina, um dinheiro extra. Não quero também generalizar, não eram todos, mas você não queria, liberar nada. O problema de liberar dinheiro é que você tem que arrecadar. Arrecadar significa superfaturar. Por exemplo, dando um exemplo, se você quiser... Como é que é arrecadar? Dá um exemplo. Arrecadar é o seguinte, você acha que tem que comprar um prédio, que no mercado custa 20 milhões, e você paga 30 milhões. Certo. Prédio, percebe? Uhum. E aí divide essa diferença com o dono, e você também fica... Esse é um problema, isso chama-se superfaturamento, não é? Ah, tem isso daí. Tem quem autoriza? Comprou o prédio, é a Câmara Municipal que autoriza? Não tem nada a ver daí. Não, aí é só a secretaria. Isso não, é o orçamento, e o prefeito tem a gestão financeira para isso, tem que fazer licitação. Certo. Então, é uma forma de superfaturamento. Nesse caso, é a produção de uma propina mesmo. Uhum. Mas isso está em processo, não está isso? Tá, esse é um processo que está caminhando ainda, né? Estou dando um exemplo. Você falseia licitações para comprar com preço maior do que o preço de mercado. Isso também é o escândalo do kit robótica, né? Uhum. Então, para você poder dar dinheiro para alguém por baixo do pano, você tem que arrecadar primeiro. Só que é crime. É crime você arrecadar com superfaturamento. Se você faz, está sujeito a você. O que eles queriam na sua época que você não quis dar, por exemplo? Propina. Aí teremos que lembrar essa questão. O vereador, ele tem sua vida particular. Mas para isso ele tem o subsídio. Eu sempre fui e ainda sou favorável ao salário zero para vereadores. Como, aliás, era no tempo do meu pai, os vereadores não tinham salário, subsídio nenhum. Isso foi criado depois. Eu entendo que esse cargo é um cargo muito honroso, que prescinde até o salário, mas vamos deixar para lá. Ganha um certo valor para a sua subsistência. O problema é que aquela desinformação da população, que não entende o que o vereador deveria fazer, vão até não pedir conta, pagar conta. Eu, quando era vereador, tinha cidadãs que vinham no gabinete meu, na Câmara Municipal, com contas de luz que não conseguiram pagar. Vinham pagar para o vereador, dar dinheiro para pagar uma conta de luz, evitando que fosse cortada a luz. Então, veja, as pessoas que pediam isso e ainda pedem, não o fazem por mal. Elas não têm dinheiro para pagar e acham que o vereador tem dinheiro ou pode conseguir. Quer dizer, quebrar uma conta de luz, não pagar essa conta junto ao CPFL é impossível. Está terceirizada, eles querem receber ou vão lá e cortam. Então, como é que o vereador atende esses pedidos? De onde vem esse dinheiro? Aí que vem a propina. Mas nem sempre é para embolsar esse dinheiro. Algumas vezes é para enfrentar, resolver esse problema das pessoas que pedem coisas que não são próprias do trabalho do vereador. Então, percebe a distorção cultural em tudo isso? E daí você saiu e entrou a Jaqueline. Aí, depois de um tempo... Essa questão que você falou da assessora Tatiane, que foi realmente um problema que apareceu no governo, não houve diploma falso. O problema é que o curso supletivo em que ela se matriculou e depois estudou, fez as provas e tirou o diploma, tinha sede no Rio de Janeiro, outro estado da federação. Os vereadores que estavam querendo achar um motivo para prejudicar o governo e me derrubar, acabaram indo lá no Rio de Janeiro e pesquisaram essa situação. A escola estava operando irregularmente em Sorocaba, mas a culpa não era dos alunos. Mais de 3 mil alunos sorocabanos fizeram o mesmo curso e tiraram seus diplomas. Esses diplomas nominais foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O nome dessa moça, Tatiane, constou lá regularmente. Então, ela estudou, fez as provas, passou e saiu o nome dela no Diário Oficial na sede do curso. O problema levantado é que eles podiam ter montado um curso no estado de São Paulo, mas tinham que ter pedido autorização para o Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E eles não pediram. Como ninguém pedia. Eles também não tinham. Estavam irregular, mas a culpa não era dos alunos. Entendi. Só que essa moça, uma das 3 mil alunas, acabou sendo o foco porque queriam prejudicar o meu governo. E ela era uma das pessoas que estava colaborando na linha de frente do governo. Pessoa qualificada e de confiança. Então, veja, aquilo que saiu na imprensa era mentira, por parte de uma imprensa vendida, por sinal, vendida
com os agentes que queriam derrubar o governo. Então essa é a verdade. Você teve algum secretário que deu uma traída em você ou não? Não tive. Eu tive alguns secretários acusados. Veja, por exemplo, o secretário Alexandre Hugo, logo no começo do governo, ele era da Agricultura e Abastecimento. Ele foi acusado pelos mesmos vereadores que queriam, eles queriam derrubar o governo, na verdade derrubar, queriam receber propina. Então, como eu não estava pagando, eles começaram a criar essas acusações falsas para ver se pressionado eu pagava a propina. Essa é a verdade. Então, acusaram o secretário Alexandre Hugo que ele tinha que comprar os insumos da merenda. Parece piada, fantasia, mas aconteceu. Entre os insumos da merenda estavam bananas. O Brasil tem muita banana, e isso é algo que é comprado na merenda também. Só que no Brasil existe a agricultura familiar, os pequenos produtores. Sorocaba não é uma grande produtora de banana, mas tem uma agricultura familiar, pequenos produtores que vendem banana. Então, a lei federal obriga que 30% da merenda, você prefeito, 30%, um terço, você tem que comprar da agricultura familiar. Só que os preços da agricultura familiar, porque não trabalham em tanta escala, né? São mais caros, mas você tem que comprar 30%. Os outros 70% você compra no mercado. Então, a empresa terceirizada da merenda fazia, até hoje faz, uma cotação no Brasil inteiro. Naquela época, no Rio Grande do Sul, tem banana de boa qualidade, é mais barata. Então, eles compram lá e trazem a banana do Rio Grande para fazer os 70% da merenda. Os outros 30% você compra da agricultura familiar lá no Caguaçu, por exemplo, onde tem. Então, veja, o meu secretário, a alegação falsa é que ele comprou bananas em duplicidade. Bom, de certa forma é verdade, mas é porque a lei da agricultura familiar obriga você a comprar. Comprou do familiar, só que não é, nós não compramos banana a mais que é igual do raio-x lá que você contou. É a mesma coisa do raio-x, mesma coisa. Então, veja, gente maldosa. Você não podia ter nem pelo no ovo. Não podia ter, não podia, mas gente maldosa, repito, que não queria derrubar o prefeito, sabia que o nosso governo estava indo bem. Mas daí queria que eu pagasse propina, e uma forma de eles me pressionarem era criar essas acusações falsas. E aí, por que você brigou com a Jaqueline? Eu não cheguei a brigar exatamente, né? Houve esse problema com relação a essa assessora e outros, mas no caso da Jaqueline, com essa, em que eu viajei, passei o governo para ela, e ela então resolveu, tem que contar antes, essas histórias são longas, senão as pessoas não vão entender. Na campanha havia pessoas, os cabos eleitorais, esses não são estatutários, era uma campanha eleitoral para escolher o novo prefeito. Então, essa moça Tatiana estava no staff de campanha do Renato Amari, que era também o meu candidato. Só que, quase na véspera da convenção e depois campanha, ele desistiu dessa candidatura e pediu que eu assumisse a campanha. E eu aceitei assumir. A Jaqueline já estava escolhida pelo Renato como candidata a vice. Só que havia uma equipe do pessoal do próprio Renato, que estava no dia a dia comigo na campanha. E veja essas histórias para explicar a tal briga da Jaqueline com a assessora Tatiane. Era dia 3 de setembro, perto da eleição, aniversário de Jaqueline. Indo para o bairro onde a gente faria uma andança, eu me lembrei do aniversário dela, pedi a essa assessora que me deixasse no bairro, fosse numa confeitaria comprar um bolo, e olha que história verdadeira, porém ridícula, né? Para a gente festejar o aniversário da Jaqueline na rua, no bairro, uma surpresa para ela, e assim foi. E depois que aconteceu isso, apagou a velhinha, a gente continuou trabalhando na campanha, na andança naquele bairro. Quando acabou a andança, ninguém se lembrou do bolo, nem a Jaqueline. Cada um foi para o seu canto, para sua casa, descansar, e o bolo ficou no carro, não foi comido aquele bolo. Isso horas depois. Então, voltando para a minha casa, e junto com o motorista e também essa assessora, ela tinha filhos pequenos, eu disse, leve esse bolo para sua casa, você tem filhos, dá esse bolo para os seus filhos. E assim foi, o bolo não era para ser comido, o objetivo era de homenagear o aniversariante. E tanto que o aniversariante nem lembrou do bolo nesse momento.
E assim foi. Só que no dia seguinte a Jaqueline chegou lá e aí queria o bolo, imagina. Depois de um dia, queria saber. Aí disseram para ela que a assessora tinha levado o bolo. Quer dizer, levou porque eu pedi para levar, senão a gente teria que jogar o bolo fora. Veja a história ridícula, só que aí a Jaqueline passou a odiar essa moça porque ela levou o bolo dela. Percebe? Veja, em uma cidade com tantas coisas para fazer. Aí o seguinte, quando Aí começou a estopim, então. começou. E ela começou a perseguir a moça. Mandou gente até no Rio de Janeiro para verificar o diploma. O diploma estava correto, mas a escola não tinha autorização para funcionar em São Paulo. O motivo do seu afastamento, qual foi? Na época? Depois dos 2 anos? Qual foi o principal motivo? Depois de 2 anos, foi o caso do voluntariado. É outra história, que foi essa mesma moça, voltou como voluntária, porque é uma moça desembaraçada e tinha graduação, quer dizer, falou-se do diploma do 2º grau, mas ela fez o 3º grau na Exanc, aqui em Sorocaba. E o diploma que a prefeitura exige para quem assume o cargo no voluntário, não era esse o caso. É o de 3º grau. Essa moça ela continuou os estudos, ela tinha graduação pela Exanc, também em comunicação e marketing, é o trabalho que ela fez bastante lá no governo, e fez até pós-graduação também. Então a moça era muito qualificada, e o diploma era válido. Mas a Jaqueline mandou um assessor correr atrás para achar uma maneira de eliminar a moça da assessoria. Mas faz Na usurpação, essa usurpação 2 anos depois, também foi trabalho não só da Jaqueline, mas de outros agentes e vereadores que disseram que a nomeação foi irregular. Não foi irregular, tanto é que foi feita uma CPI. Na CPI não houve uma única testemunha que confirmasse as acusações, não houve documento nenhum, mas a CPI utilizou isso para fazer a cassação. É aquela história, o resultado já estava decidido antes de a CPI sequer começar. E você voltou depois de quanto tempo? Você afastou e ficou quanto tempo? Não, na primeira, que foi anulada, 1 mês, e a segunda depois de 2 anos. Daí ela foi definitiva. Depois que teve a cassação, né? Você voltou 1 mês, ficou quanto tempo na gestão? Você ficou... Dá 2 anos, 2 anos e um pouquinho. A gestão que deveria ser de 4 anos, foi de 2 anos, o que descontinuou e também prejudicou uma série de obras e serviços. A cidade ficou prejudicada em relação a isso, né? Essa descontinuidade é a pior coisa que pode acontecer de um governo para outro. Mesmo que não haja uma cassação, se o sucessor entra e desfaz tudo o que o anterior fez, a cidade retrocede. Meu Deus, foi confuso, viu, o Crespo do céu. Foi uma época meio complicada para Sorocaba, né? Você é corretor de imóveis também? A gente já visto aqui. Também sou. Veja, infelizmente, desde que a Dilma foi cassada, embora tenha sido uma cassação federal, mas foi legislativa, não foi judiciária. O judiciário é mais demorado, mas exige ampla defesa, provas bem fundamentadas. O legislativo não precisa nada disso. Se tiver quantidade de vereadores que querem derrubar você, que é prefeito, derruba. Pronto. E assim foi no meu caso. E logo depois do meu caso, o prefeito, então prefeito de lei, os vereadores de lá também começaram a ameaçá-lo, e ele veio me procurar. Eu disse, olha, se eles querem propina, é decisão sua, mas ou você acha uma prova contra eles, faz uma gravação, ou você paga, porque é crime. Não sei como ele resolveu. Mas se quer um caso mais atual, é o que está acontecendo em Votorantim. A prefeita Fabíola também está sendo processada, sem entrar agora nos motivos, o que está por trás disso, mas vereadores também querendo caçar, nesse caso, uma prefeita, né? Não deixam a pessoa trabalhar. Esses interesses menores fazem com que a pessoa não consiga trabalhar. Qualquer que seja o prefeito ou prefeita, começa a receber esse tipo de pressões, ameaça, e não consegue... tudo para poder deixar a máquina funcionando a favor do sistema, né? Não tem jeito. Olha, estou conversando com o José Antônio Caldini Crespo, ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado estadual e ex-vereador também, né? Ele teve 6 mandatos no total, de 14 eleições que ele participou, e no seu último mandato como prefeito foi cassado. Você foi, antes de você falar essa resposta, se você foi cassado, você é inelegível
ou você só foi caçado como prefeito? Você vai responder isso, nós vamos mostrar o Shopping M. Mostra as imagens do Shopping M pra gente, produção. Estamos aqui nesse shopping lindo e maravilhoso, onde nós temos do design brasileiro, os móveis lindíssimos, né? Para quem quer mudar um pouco os móveis, né? Renovar a casa. Temos a linha de planejado Shopping M, que tem mais de 26 anos de mercado, uma empresa consagrada, genuinamente sorocabana, de proprietários sorocabanos, o que dá muita segurança para quem vai fazer um planejado, que vai comprar um móveis de qualidade. Com todos esses anos de mercado, garante ao Shopping M grandes parcerias com as melhores indústrias moveleiras do país. Portanto, é fácil de comprar no Shopping M, além de ter qualidade e bom preço, um atendimento com vendedores aqui que estão empregados há mais de 20 anos na empresa, com um conhecimento amplo sobre o imobiliário brasileiro e também a linha de planejados, com a sua marcenaria própria, com uma linha de planejados impecável, que compete com as melhores grifes do mercado nacional. Está aí o Shopping M, 26 anos, e nós estamos aqui no estúdio confortavelmente, e hoje, inclusive, recebendo o Crespo um bolinho. Tá bom, um bolo de banana? Muito bom. Gostoso? Priscila cuidou bem de você? Demais. Foi bem cuidado, né? Com certeza. Falamos até da gordurinha no fígado que temos que cuidar, né? Essas são O soquinho verdinho, aquela coisa... naturais. Né? Caminhadinha ali no Mas caminho. desde que não Aliás, haja você tem uma exagero. pista ali no Cambolim, ali dos lados da sua casa, ali, dá pra você andar muito ali, né? De vez em quando eu vou mesmo. Tem que caminhar bastante ali. Caminhada é bom, é muito bom. E eu queria também dizer ao Crespo que abriu agora em Sorocaba a Zeiss. A Zeiss tem as lentes... Excelente. Acho que Coisa de primeiro mundo. é coisa que você conhece bem, né? Eu acredito que você conhece. Deixa um pouquinho fixo na Zeiss, por favor. Creio que são as Tá melhores. passando aí, né? Tá passando aí, ó. A loja nova que abriu na Barão da Tui, onde era o Latuf. Essas são as melhores lentes do mundo. São as A melhores novidade é que são fabricadas aqui. cara. Não, no Brasil. Acho que é No no Rio Brasil. de Janeiro. Ah, é? A Zeiss? Não sabia disso. Creio. A produção, creio que é no Rio. A Zeiss é fantástica. Você faz um óculos em qualquer ótica e que não fique de acordo com o que você queria, ou seja, o óculos não fique regular como você precisava, você pede para o médico um atestado disso, o médico te dá uma... Você vai nas Zeiss aí da Barão do Tatuí, eles trocam, seja qual lente for, eles trocam por uma nova para você, porque você não paga nada por isso. Então, E a Zeiss... coisa de primeiro mundo. É coisa de primeiro mundo, porque ela quer o bem da pessoa. Então você consegue trocar quando você faz, mas tem que ter o laudo e tem que ter o relato médico, né? Para que isso seja possível. Enfim, porque às vezes você vai fazer uma medição e não fica boa. E a Zeiss tem um equipamento ali importado maravilhoso na loja Zeiss. Aliás, é só a Zeiss, quem faz isso é só a franquia da Zeiss. Essa da Barão do Tatuí e a do Iguatemi Esplanado, são só as duas. Porque a Zeiss é revendida em várias óticas. Mas o ideal é que você vá na própria loja da marca Grife Zeiss, para você comprar seu óculos, né, toda a armação que eles têm, e além disso as lentes extraordinárias das Zeiss aí que o Crespo deve usar também, porque elas são, tem uma questão de reflexo, tudo, né? É uma lente extraordinária. Eu tenho, são multifocais. Isso é muito bom, né? A minha também é. O meu tá aqui, deixa eu colocar para só você, igual dar truque em você, pronto. Troco não. Você foi chamado para alguma mídia depois que você deixou a função? Ocasionalmente. Precisamos lembrar que também sofremos todos a pandemia, em que ficamos presos em casa durante muitos meses. Mas depois da pandemia, a minha vida mudou para melhor. Agora eu tenho uma vida pessoal. Está gostando dessa vida fora? Sim. Ou a turma vai dizer, ele está falando isso porque ele não pode ser candidato. Eu perguntei se você foi caçado de prefeito. Não sou, espero ou você nunca mais. Nunca mais. Eu já fiz a minha contribuição. O problema você não é candidato a pré-candidato? Não sou candidato a nada. Nem você agora, está no nem partido nunca ainda? Nem partido não tem. Eu tem tive mais? partido, mas o meu partido desapareceu porque sofreu uma fusão. Então, eu sou um cidadão, apenas um Não cidadão. quer mais. Agora vai do supermercado, Sim, faz as caminhadas. Uma vida trivial que eu E os nunca tive netos? antes. Tenho netos, moram os filhos e eles em São Paulo, o que não é tão longe, então volta e meia estamos visitando. São quantos filhos você tem? 2 filhos, agora 2 e para o mês que vem um terceiro neto. Olha, Uma neta, na verdade. que maravilha, hein? Você está jovem, ainda tem que aproveitar. E para finalizar aqui, a pergunta que não quer acabar, né? Qual que é a avaliação que você faz da gestão do Manga da cidade de Sorocaba? Para a gente finalizar a nossa Em conversa. poucas palavras, eu conheci o Manga porque ele apareceu no nosso gabinete, eu quando vereador, ele pediu no último dia que a gente permitisse que ele se filiasse no nosso partido, porque ele estava antes num outro partido, que não teria a possibilidade nem de disputar a eleição para vereador. Isso foi em 2012.
Então, eu e o pessoal da diretoria partidária concordamos e o recebemos. Ele acabou se elegendo e foi o vereador do nosso partido, além de mim, era o Manga. Portanto, se não fosse essa decisão, ele nem teria sido vereador, porque não teria tido a legenda em 2012. Então ficou lá um tempo, eu me dei bem com ele, porque a ambição dele não se revelou naqueles primeiros anos. Mas a partir da hora em que eu fiquei prefeito, essa ambição apareceu. Não é uma pessoa maldosa, mas ele tem uma ambição desmedida. Ele já revelou isso em algumas declarações. Ele recebeu uma unção da igreja dele para ser presidente da República. E, naturalmente, tem pressa de subir. Então, esse é o motivo dele ter feito tanta campanha contra mim. Ele era o presidente da Câmara quando eu sofri o primeiro golpe. Ele não podia Tem mágoa, então, dele? Eu não tenho, graças a Deus, como falei, antes de qualquer coisa, também da política, eu sou um cristão. Portanto, eu já perdoei todos, mas os reflexos perduram. Quer dizer, não é uma questão de rancor ou vingança meu, mas a cidade sofreu um grande prejuízo com essa descontinuidade. E esses efeitos do golpe que eu sofri permanecem até hoje, porque além deles derrubarem o meu mandato, que eu tinha conseguido com mais de 180 mil votos, essa foi a votação que eu tive como prefeito, isso ficou prejudicado com o golpe. E eles também ingressaram em juízo. Eu estou ganhando todas essas ações, só que demoram, né? Só que a prova, que se faltava alguma prova, é justamente isso, não tiveram fundamento essas ações. Portanto, esse problema do golpe não acabou, porque as ações judiciais demoram para terminar. Mas aos poucos todas as verdades vão aparecendo e as decisões judiciais vão provando mais do que tudo, mais do que as informações que eu trago quando perguntado, que a gente fez um bom governo enquanto essa gente deixou. Porque infelizmente eles queriam propina que eu não dei, então a solução para eles era derrubar o governo. Ou seja, a avaliação do Manga, então, de 1 a 10? Eu falei, ele tem feito uma boa zeladoria da cidade, praticamente só isso. Então eu daria, pela zeladoria, 4 ou 5. Ele não está fazendo nenhuma grande obra. Algumas que ele fez, os viadutos, foi dinheiro da CAF e do próprio BRT, que foi eu mesmo que consegui. Ele está dando continuidade. Ok, é que sem o recurso, sem o dinheiro, não dá para fazer obra nenhuma. O município não aguenta essas grandes obras sozinho. E as coisas que ele prometeu, não quero dizer agora que foram palavras vãs, promessas, mas no início ele disse que faria o hospital municipal, tem absolutamente nada, que faria Parque das Águas, mesmo que terceirizado, em Brigadeiro Tobias, que é um bairro que todo mundo sabe não tem manancial de água subterrânea. Lá é o último lugar na geografia da cidade que comportaria um Parque das Águas. Quero dizer o seguinte, nessas grandes obras, infelizmente ele mais alardeou do que realmente fez projetos palpáveis. A nova rodoviária, num local péssimo, lá no quilômetro 106, quer dizer, a maioria dos ônibus... Por que foi lá? Porque a especulação também imobiliária? Você que está dizendo. Eu não, perguntei se é. Eu não sei dizer, mas motivo palpável ninguém sabe. Portanto, isso que você falou pode ser que seja, mas não há provas. Não é? Então não é especulação, então é para poder ampliar a região ali. Para que você vai ampliar lá, daquele lado, se... Mas não é melhor lá do que nesse lugar tudo franco? A rodoviária de Sorocaba é muito feia. O local que eu considero ideal e que estava no meu plano de governo é fazer na área, são 200 mil metros quadrados, na antiga Aparecida. Metalúrgica, Nossa Senhora Aparecida, depois Gerdau, que também fechou as portas. Aqueles 200 mil metros quadrados, nobres em Sorocaba, que ficam com a marginal do Rio Sorocaba, depois a Castelinho. A questão é o seguinte, o suburbano, 80% dos ônibus e das viagens intermunicipais e até interestaduais está no sentido norte e leste. Por que você vai então construir uma rodoviária no oeste, lá na Raposo Tavares? Não tem sentido fazer lá na Raposo Tavares. Ela tem que ficar na região leste. E poderia ser na Gerdau, que é um local excelente, até porque não vai ser, se for bem construída, uma estação só de ônibus. É um terminal intermodal, multimodal. Porque ali na Gerdau, você tem a ferrovia, que pode ser o trem de média velocidade para São Paulo, que é uma promessa do governador Tarcísio,
Lá na Raposo Tavares, lá no Sensei, não tem ferrovia nenhuma. Então lá não dá para ser um terminal multimodal. Aqui na Gerdau dá para ser VLT, construir o VLT de Jorge Wetterer até Inhaíba, é o traçado ideal que eu deixei isso já traçado, para o VLT, que vai substituir as linhas de ônibus, diminuindo para menos da metade o percurso hoje de ônibus. É bom, mas vai fazer uma licitação? Não. As empresas de ônibus podem trafegar com o VLT. Que diferença faz se tem um ônibus com roda de borracha e outro ônibus seu mesmo com roda de aço, que é a ferrovia. Então, o VLT ele foi projetado nesse trajeto e foi também abandonada essa ideia. Então, as rodovias, as ruas e avenidas, com o trânsito, mesmo em corredores exclusivos, que são poucos, somente exclusivos mesmo, é só Itavuvu e agora Ipanema. E as outras linhas. A ferrovia ia desafogar muito os corredores de ônibus, é um corredor exclusivo ferroviário. Por isso que a Gerdau é o ideal. Só que não se fala mais nisso. No quilômetro 106 não dá para ser um terminal multimodal. Há outros interesses, provavelmente obscuros nesse negócio. Tanto é que não foi para frente. Porque qual é a empresa que vai assinar um contrato desse e não vai ter passageiro? Se você quiser ir para São Paulo, você vai primeiro lá no quilômetro 106 para depois voltar esse trecho? Não vai fazer isso daí. Tá certo a prefeitura lá já? A rodoviária lá? Por enquanto, só promessa do prefeito. E está acabando o governo dele, né? Entendi. Mas ele se reelege agora. Eu acho que com certeza se reelege, até porque acho que vai ser o único candidato, né? Então, acho que tem outro aí, né? Tem algum deputado aí que vai ser. Estou sabendo já. Parece que as convenções somente no mês de julho, né? Sabendo de mais um. Até lá, então, alguns anunciam e depois desistem. Olha, o que eu quis dizer de especulação lá na coisa é por questão de especulação imobiliária, não estou falando no sentido desonesto do negócio, estou falando no sentido de melhorar a questão da urbanização, a região ficar melhor, levar mais de desenvolvimento para aquele lado lá da Raposo Tavares, porque lá tem muito para crescer, tem muito terreno lá, né? Uhum. E aí você acaba tendo, evidentemente, que as pessoas que estão lá vão se beneficiar, quem tem terreno lá, né? Nem sei quem tem terreno lá, mas enfim, porque o entorno... dos eixos de desenvolvimento, o lado sul já não tem, que a agricultura... Não tem mais, eu acho que tem esse lado também, né? Do lado oeste, não é possível pelo plano diretor a construção de indústrias. Há uma limitação por motivos ambientais. O norte ainda tem espaço, a Campininha, nas proximidades do Éden, e tem muitos espaços que ainda são disponíveis para aumentar a indústria. Agora, loteamentos residenciais nessa região oeste, já tem muitos. Mas dá para aumentar bem, né? Dá para aumentar, mas não com a construção de uma rodoviária. As linhas de ônibus, que já existem, que vai para Campinas. Campinas fica na região leste-norte, né? Na verdade, nordeste. Não é no oeste. Você vai obrigar os ônibus que vêm de Campinas a ir lá para quase Araçoiaba da Serra. Qual é o passageiro que vai aceitar isso? Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, gente, que gostoso bater papo aqui com... Você é quase um historiador. Não, nem tanto. A conversa foi muito... Vamos ver o que tem uma Demicon aqui. O Paulo vai falar com a gente. Se você já fazer um consórcio para comprar uma casa, para você comprar um carro sem... Um consórcio de uma casa, os juros é de 1,2 por ano. Por ano é muito baixo. Vamos lá. Solta o Paulo Henrique da Demicon aí. O Paulo é nosso consultor. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou especialista em consórcios pela Demicon. E hoje eu quero falar com você que investe já em imóveis ou tem vontade de investir em imóveis. Se você investe em imóveis, hoje o seu rendimento é na casa de 0,5% ao mês. Ou seja, tem um imóvel de R$300 mil que eu recebo de aluguel na casa de R$1.500. 0,5%. Se eu te disser que existe uma maneira segura, rentável, planejada e inteligente de fazer esse mesmo investimento, só que ao invés de 0,5% chegar em valores de 8%, 9%, 10% ao mês, você acredita? Pois bem, utilizando a ferramenta do consórcio Demicon, é possível esse retorno. E eu tenho certeza que você gostará de conversar comigo a respeito disso. Me chame para a gente tomar um café, bater um papo a respeito do investimento em imóveis, utilizando a plataforma do consórcio para melhores rendimentos. Um abraço e até breve. Realmente facilita muito a vida da gente, né? O brasileiro tem mania de coisa tudo da última hora, aí paga juros altos comprando um carro com um boletão, né? Com
um carnê, né? Ou a casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Você tem um planejamento com um consórcio, a Demicon é maior do Brasil. É a maior do Brasil. É verdade, gostei da proposta dele. Você viu que é diferente o negócio. Então facilita a vida das pessoas. Então vai trocar um carro, para que vai pôr um upgrade e colocar um carnê? Vai devagar, tem um carro, você pega uma carta, você tem um carro de 50, pega uma carta de 100 e vende o seu carro e dá um lance na carta de 100. Sabe quanto que vai ser o juro? De 0 ponto alguma coisa. É muito baixinho, não tem nem comparação, porque o juros de um carro é de 2%, 3%, sei lá quanto é. Então é coisas assim irrisórias. Questão de inteligência. A gente tem que usar a inteligência, às vezes, para a gente poder crescer. É verdade. Vale a pena tomar um café com ele. Vale a pena sim, viu? Olha, gente, eu conversei com o nosso ex-prefeito aqui, ex-vereador, ex-deputado, hoje também autor do livro A Conspiração dos 100 Mesados. Nem vou falar sobre isso, porque senão nós estamos perdidos. Mas esse aqui. livro é ficção, não tem nada a ver com Não tem nada a ver com isso, então tá ótimo, né? E dizer que é gostoso relembrar aqui as histórias, cada um com as suas dores, com as suas vitórias, né? E a gente vai dando aqui o espaço e a oportunidade para que as pessoas possam também relembrar os seus fatos, né? E é muito bom para que a gente está numa época de campanha eleitoral agora, ficar um pouquinho mais por dentro. Entendemos que o vereador é importante, né? Para que ele possa ter projetos sociais, fiscalizar o órgão público, entendeu? E ver também se não existe muita badalação entre Câmara Municipal e a gestão municipal e o Executivo, para que haja um contraponto justamente para que as coisas não fiquem tão harmônicas assim. Parece estranho, mas precisa ter um equilíbrio, tem que ter o contraponto, tem que ter sempre alguém na tribuna exaltando as contas e principalmente fiscalizando para que rentabilize mais do dinheiro e que canalize para onde tem que canalizar, que são 3 setores mais importantes da sociedade, que é a educação, a saúde e a segurança pública. Tá certo? É isso que nós relatamos aqui hoje para você. Um pouquinho de história, um pouquinho de gestão, um pouquinho da conversa aí com o ex-prefeito José Antônio Caldini Crespo. Saudades do pai? Muito. Com certeza, não é? Saudade sim, tristeza não, né? E assim a tristeza pela falta, mas a vida é assim, uns sucedem os outros, não é? Mas ele me ensinou muito, tenho saudade. Um abraço para a esposa? Com certeza, é a Lília, minha esposa querida, minha namorada, há quase 50 anos. Como é que tem uma música, né? A minha eterna... Não vai ter uma música, né? Tinha uma música assim, não lembro. Um prazer. Eu agradeço, Alex. Parabéns pelo seu trabalho magnífico. Nós falamos muito de cidadania, de políticas públicas. A política é consequência de tudo isso. Então, agradeço a você as perguntas, essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós, sejamos políticos ou não, que a gente em conjunto procure soluções para a nossa vida social. Muito obrigado a você pela atenção. O mais importante, saiba dos seus direitos. Saiba como você deve cobrar aquele que você vai colocar. Porque você precisa entender o processo para você poder cobrar. Do contrário, a ignorância não vence. Um abraço e até amanhã.